noite, meus amigos. Aqui é o professor Marcelo Piscioli da Silveira. Aldrin, corrige meu nome na edição. É Piscioli com um L só. E é da Silveira. Eu queria que constasse da Silveira também. É, estamos mais uma vez aqui na Sexta Patrística e hoje a gente discute Policarpo de Esmirna, volume 1 da Patrística. O Aldrin acabou de chegar. Caráter, vocês vão ver o Aldrin provavelmente com um gorrinho de Papai Noel também. Deixa eu abrir aqui a minha oração de Santo Tomás de Aquino. Ai, se eu sou... A minha barba tá muito jovem pra esse Papai Noel. Pode crer. Mas mandou super bem, cara. Impressionante. Não reparem a bagunça aqui. Tu falou que ia entrar também, cara, desse jeito. Não, eu não sabia que era tanto. Eu trouxe meu chapéu aqui. Ah, tá. Mas, se eu soubesse, pegaria a barba ali. Mas a minha barba não é tão legal quanto a sua. A sua é muito mais legal. A minha vai bastante. A sua é braba, hein? É basicamente um pano com os pelos presos, assim. Você vai ficar com ela a live inteira? Não, acho que eu vou tirar a barba. Realmente é meio desconfortável, não dá pra tomar direito os líquidos. É por isso que eu gorro eu até consigo ficar. Agora a barba eu não ia conseguir, não. Bom, Feliz Natal, Aldrin. Que Jesus nos abençoe sempre. Com certeza. Eu acho que hoje a live vai ser mais solitária, né? Porque, bem, Natal eu acho que as pessoas têm mais o que fazer. Mas de todo jeito a gente vai conversando. Quem quiser ver depois, né, a gravação, a edição, eu já fiz o lembrete para você corrigir meu nome, finalmente. Pode deixar. Eu vou só tirar aqui o fone para eu tirar a barba, peraí. Tá, eu ia fazer alguma coisa. Ah, meu café, peraí. Cara, meu quarto ainda tá bem bagunçado. Fala, Duarte. Cara, o seu irmão é advogado, Duarte? Eu acho que o seu irmão comentou. Acho que você tem um irmão que comentou num curso meu de tributário. Eu fiquei super feliz com o comentário dele. Porque são parecidos, assim, meio barbudos e tal. Acho até que o irmão dele é pastor, se eu não me engano. Todo mundo é barbudo hoje em dia, mas... Eu ainda sou meio sanfoneiro de zona, né? A minha barba não vai. Eu tô longe ainda. Infelizmente. Ah, mas chega lá, tem potencial pela sua idade. Se Deus quiser. E aí, qual que é a cerveja de hoje? Não, o meu é café. Esqueceu? Sim, meu irmão faz direito, junto comigo. Ó o Lucas aí, grande Lucas. Hoje o negócio tá... O forró da Patrística tá... Mas ele está no 7º período. O sujeito que comentou, eu acho que já era advogado, mas é meio parecido com vocês, assim. O jeitão. Inclusive, gostaria de começar aqui hoje Marília, Lucas. Pedindo perdão pelo atraso do Marcelo aí, que, pô... Hoje o atraso é meu. Inestimável com o público, né? Mas hoje é Natal, você podia perdoar os seus irmãos? Eu tô pedindo para que eles perdoem a gente. Ou melhor, tô pedindo para que eles perdoem você, porque a falta foi sua, né? Como você disse. É que eu acho engraçado que, assim, quando a gente lava roupa em público é quando eu erro, né? Mas quando você erra, tá tudo certo. Né? Sim, eu não tô seguindo os conselhos do... Pois é, eu tô aprendendo alguma coisa aqui. Marília, manda um abraço pro seu namorado e diga que eu não esqueci o nosso plano lá, tá? Eu joguei pro ano que vem. Acho que ele divulgaram, inclusive tributário. É isso aí. Ele fez um comentário lá, ele gostou muito de um curso meu de tributário. Conseguiu identificar o irmão do cara? Que doido, hein? É que são parecidíssimos, mas ele veio falar comigo, dizendo, acho que ele disse que o irmão dele havia indicado. Enfim, vamos que vamos. Vamos de patrística, vamos adiante, que a gente tem mais 11 ou 12 anos pela frente, né? Não dá pra ficar parado. Só pra constar, desculpa te interromper, a gente vai adiantar a semana patrística, conforme combinado hoje. E aí eu queria saber contigo, Aldrin, se você quer fazer dos dias 28 a 1º ou 27 a 31. Vamos começar na segunda-feira. 28 a 1º? Isso. Lucas, já, é ridículo. Parece uma criança. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, Marília, Feliz Natal. Antes de começar, Feliz Natal a todos. Com certeza. Com certeza. Aliás, já estamos aqui, né? Claro, né, um símbolo
é, pagão, digamos assim, mas sempre em memória Não, do mas nosso esse símbolo não é Senhor. pagão, não, cara. Esse símbolo não é pagão, não. É que ele acabou sendo cooptado, né? É, foi secularizado, né? Mas Exato, é. é tudo inspirado em São Nicolau, né? Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado, Aldo. Não tinha ligado os pontos, não. Inclusive, Bom, dava vamos à pra ter feito um nossa. conteúdo legal sobre isso, mas enfim, fica pro ano que vem. Você pode fazer um ótimo. Por exemplo, você pode terminar o livro do Schopenhauer. Não sei, conselho. Talvez, talvez. Sim, sim. Muito Eu acho bem. uma boa ideia. Não tinha pensado nisso ainda. Você tem como refutá-lo? Cara, eu já fiz 6 vídeos sobre as 5 vias. Na falta de 5, eu fiz mais um. Fiz 6. Dá uma olhada lá. E não é questão de refutar ou não, é questão de você ter uma crença, claro, mas também de ter certo senso lógico e metafísico, né? Se for o sujeito que eu estou pensando, é um que termina o vídeo falando: a gente está cansado de metafísica, a gente quer prova concreta. Mal sabe ele, né, como todo positivista, que ele é um corno, né? Ele é o último a saber que ele está tendo um pressuposto metafísico também. É, como diz o nosso amigo Victor. Antes de iniciarmos o nosso Coração. momento de oração, sim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Amém. Tiaguinho, tudo bem? Essas toquinhas aí. É, bom, eu vou de oração de Santo Tomás, como sempre. Criador inefável, eu ainda vou decorar, se Deus quiser. Vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Eu estou precisando. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Faze-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, perdão, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Amém. Antes da gente começar a resenha propriamente dita, eu queria comentar duas coisas. Primeiro Pois não. que não sei se foi na última semana ou na outra, mas algum dia aí eu acho que eu falei e repeti algumas vezes que quando a gente chegasse a Irineu de Lyon, a gente ia falar um pouco sobre o combate dele ao arianismo e tal, só que na verdade não é arianismo, é gnosticismo. Eu troquei as duas heresias. E isso eu descobri agora porque isso foi citado brevemente na introdução do Policarpo. Enfim, Eu nem talvez a gente lembrava mencione disso. isso depois. Não, Nem, mas só nem para É lembrar que aqui como você que. falou, fica mais fácil para você lembrar, né? Pois é, e também eu troco a ordem toda das heresias, assim, eu nunca sei o que vem quando, mas eu tinha quase certeza de que era isso, mas enfim, acabei errando. E, segundamente, queria comentar que hoje na missa, o padre falou de alguns dos nossos resenhados aqui. Que Ah, é? ele foi citando alguns, né, os primeiros padres, e aí ele comentou primeiro, fez aquela sequenciazinha dos papas, né? Pedro, Lino, Cleto. Aliás, primeiro citou os apóstolos, aí depois Lino, Cleto. Pedro, Lino, Anacleto, Cleto, eu sempre troco, e Clemente, aí citou Clemente. Aí foi falando de alguns Opa, padres da igreja, né? Chegou a falar de Cipriano, que a gente vai resenhar aqui também. que legal. Acho que ele falou de Inácio, ele não falou de Policarpo, mas acho que ele falou de Inácio também, foi interessante. Quem estava na missa hoje aí talvez saiba disso, não sei se em todos os lugares do mundo fizeram isso, mas enfim, curiosidade. Pela televisão eu acompanhei a missa do padre, eu até peguei aqui no Google, que eu esqueço o nome dele, o primeiro nome é Christian, com Y, Shankar. Ele é famoso ali na Canção Nova. Eu acho que ele é mineiro. E a missa dele é maravilhosa, assim. É aquele Legal. padre que se blinda um pouco dessa teologia muito profunda, né? E ele fala com o povo mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Sem perder, é claro, a essência da coisa. E hoje ele falava do sentido dos animais, né? Que constam do presépio, né? A função de Ah, que cada um legal. ali. Isso é muito interessante. E aí ele trouxe uma informação que eu não conhecia. Quer dizer, eu conheci os 4 animais, né? Padre aí de Minas, é isso aí, Eduardo, eu gosto muito dele. Se eu fosse padre, ia ser igual o Shankar, esse jeitão dele, assim. Mas
O Shankar explicava o seguinte, né? Ah, se você. Onde. Eu esqueci a palavra. Um lugar que guarnece bois, é pasto, né? Ele falou assim: olha, uma vez eu vi um sujeito que entende disso, falando que se você lavar o pasto, limpar, tacar água, fazer tudo que tem direito, ainda vai ficar cheiro de pasto, né? A pessoa vai chegar aí, cheiro de bicho, né? De Uhum. esterco, enfim. E não sem razão, Jesus nasceu num lugar assim, com esse cheiro, e o sentido aí, segundo a explicação do Shankar, com mais elementos, é claro, né, para ser sucinto, é que é como se fosse mais uma anedota, talvez, dizendo que. Anedota não, mas enfim, uma forma de raciocinar, dizendo que, na verdade, Jesus veio para ser pão mesmo, né? Ele veio para ser como o animal que serve de alimento a todos nós, né? Ele veio para ser. Aliás, é, Galileia, né? Significa. Ou melhor, Galileia ou Belém, um dos dois, significa casa do pão, né? No sentido original. Isso é bem Interessante. interessante, é muito interessante. Legal. É, fica aí o conteúdo bônus de Natal aí, antes de começar a resenha. Mas Perfeito. legal. Bom, Bom, vamos lá. Vamos ao que de fato interessa. Policarpo de Esmirna. Hoje o sentido assim de alguém, olha, de uma fé, digamos, que me deu uma inveja branca. sim, é verdade. Realmente deu. Não é inveja, né? É uma vontade de ser que nem ele, né? É algo do tipo, nossa, eu quero isso. Ser Algo que 10% do desperta que ele uma foi, né? paixão. Sim, É, sim. Relaxa, Tiaguinho. Vamos deixar deixem salvo. salvo. Ótimo. A gente deixa. Ô, Tiaguinho, você não acompanha nossos canais, não? Pois Seu é, parece que não heregezinho. sabe, né? É, conversa com a gente todo dia, fica. Ô Marcelo, tu viu o Peterson, novo livro, não sei o que e tal. E aí, fala do Vasco, fala de todo mundo comigo, mas não sabe do andar da carruagem. Heregezinho, Tiaguinho, complicado, Thiago. Complicado. complicado. Aldrin, você que é tão bom nisso, conte a biografia do nosso Policarpo hoje. Eu sempre lembro do Eu sou bom Policarpo nisso? Quaresma do Lima Barreto. Você é bom, você explica bem. Ok. Tranquilo. Bem, você sempre lembra do Policarpo Quaresma, eu sempre lembro do meu personagem do World of Warcraft, que eu coloquei Policarpo exatamente inspirado nele. Ah, Tipo, é? há vários anos eu ouvi essa história, não com a profundidade que eu li aqui agora, né? Mas eu ouvi essa história, achei muito brabo, e aí eu criei meu elfo bruxo lá, Policarpo, muito brabo. Eu achei maneiro que ninguém no server tinha colocado esse nome ainda, então, tipo, é meu nome Foi maneiro, fácil. Policarpo. Foi legal pra caramba. Enfim, Meu é, óculos está refletindo aqui, tá me irritando isso. primeiro item aqui falando um pouco sobre a vida dele. Ele é o Policarpo, bispo de Esmirna, né? E aí ele comenta aqui que das 7 igrejas destinatárias das cartas do Apocalipse, né, em Apocalipse você tem aquela coisa dos 7 selos, né, as 7 cartas, e aí ele fala aqui, né, das 7 cartas do Apocalipse, a de Esmirna é a única não recriminada por alguma falta. Então parece que a igreja de Esmirna, ao contrário da de Corinto, né, estava muito braba, né, a igreja de Esmirna estava bem fiel ao bispo, né, seguindo bem no caminho da fé. Aí ele fala aqui, é, deixa eu dar uma olhada. Eu marquei mais algumas passagens a respeito de Policarpo que ele menciona. Aí ele comenta aqui. Posso dizer até o lugar em que o bem-aventurado Policarpo se sentava para dirigir sua palavra, como entrava na matéria e como terminava suas instruções, seu gênero de vida, a forma de seu corpo, as práticas que dirigia a multidão, como contava seu trato com João e com os demais que haviam visto o Senhor, e como recordava as palavras dele, e que era o que tinha ouvido deles acerca do Senhor, quer sobre milagres, quer sobre sua doutrina, Policarpo relatava de acordo com as Escrituras. Então, Policarpo ele foi ordenado pelo próprio São João, bispo, né? São João que escreveu o Apocalipse, que escreveu o quarto Evangelho, e ele pregava exatamente, pelo que parece, né? Pregava exatamente aquilo que o apóstolo tinha passado para ele, e que todas essas coisas que eu mencionei agora eram um exemplo para todo mundo, né? Seu gênero de vida, a forma do seu corpo, como ele se dirigia à multidão, né? Era um cara realmente santo, né? Pelo que o autor aqui está mencionando, né? Que é o autor anônimo da Paulus, né? Do qual a gente já falou outras vezes. Ele fala aqui que, segundo Tertuliano, Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo João. Ele foi
colocado como bispo pelos próprios apóstolos. E aí ele menciona um negócio aqui que eu achei interessante, eu marquei. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é única e verdadeira, né? Então ele coloca aqui, a igreja é única. É legal quando ele menciona essas coisas, né? Sempre fazendo referência àquilo tudo que a gente já leu, né? Sobre a unidade, sobre a ordem, sobre a gente estar subordinado ao bispo e tudo mais. Alguém colocou a etimologia de Belém aí. Você Fui eu puder dar mesmo. uma olhada. Ah, foi tu mesmo? Ah, beleza. Uhum. Eu ia até perguntar se apareceu. Bem, ele chega a comentar aqui que Policarpo empreendeu uma viagem a Roma sob o pontificado de Aniceto, no ano de 155, foi o 11º Papa, pelo que eu vi. E parece que estava tendo uma treta de qual dia celebrar a Páscoa, né? Era um negócio Isso. desse tipo. E aí Policarpo, novamente aí mostrando a primazia de Roma, né? Policarpo foi até Roma para poder fazer essa discussão para Aniceto, né? Com Aniceto, que era o Papa da época, pelo que está dizendo aqui. E Não aí era o Papa depois... Vitor? Ah, não, sim, mas Desculpa. aí... Não, isso É, foi em 170. Em 155, perfeito. a gente não pode perder de vista que os papas morriam, tipo... O É. cara ficava Pum, 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 5 pum. anos, morria, né? Não... Uhum. Aí ele fala aqui, né? O Papa Vítor quer forçar as igrejas da Ásia a aceitar o costume ocidental, ameaçando-os com a separação da comunhão católica, né? Então o Papa Vítor, em 170, queria excomungar a galera toda. E aí ele foi lá discutir, enfim. Não fala aqui o que deu exatamente, né? Mas de todo jeito, aqui no finalzinho, ele comenta como o Policarpo terminou, né? Já dando um spoiler do final. Preso, foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Todos o admiravam. Quando entrou na arena, os pagãos gritaram: Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. Então a pregação do maluco devia ser braba, né? Sim. Destruidor de nossos deuses não é um título para qualquer um, né? Uhum. Uma informação interessante dentro do tópico 1 da introdução, assim como Clementes recebeu a ordenação de Pedro, a fonte indicada pela Paulus aqui é Tertuliano, que diz que Policarpo foi ordenado por João. Uma informação que eu achei bem interessante. Fato que eu já mencionei, mas legal, a gente... Você mencionou? Não prestei atenção. Eu estava procurando a etimologia de Belém, desculpa. É bom a gente... Não, mas é bom a gente ter bem claro isso, né? Porque é isso que é o diferencial desses caras, né? Que eles conviveram com os apóstolos, né? Os apóstolos conversaram com eles, ordenaram. Então, isso é um fato legal da gente ficar lembrando, né? Quando se fala cristianismo primitivo, né? É com esse sentido mesmo, né? São as pessoas que conviveram com o apostolado original, digamos assim, né? Sim, sim, sim. Assim, a fonte das fontes. A galera braba. Com os bravos. A galera chegada ali, né? A galera chegada. Você quer trazer alguma consideração sobre o item 2 da introdução? Porque, querendo ou não, a gente vai falar da carta, né? Pois é, eu marquei várias coisas, só que é basicamente o resumo da carta, né? Não tem muito por que a gente lê isso. O mesmo se diga sobre o martírio descrito depois, que vai ocupar talvez o maior trecho. Sim, sim. Mas fica uma curiosidade aqui sobre essa parte do martírio. Né? A última parte que a gente vai ler, que vai ser um texto sobre o martírio dele, não foi escrita por ele, obviamente, porque ele estava morto, mas por algum autor que eu não sei exatamente. Parece que tem uma treta, né? Parece O cara que é um fingiu que era bispo. outro. Um negócio meio estranho. Tem uma história meio doida por trás. Mas aí diz esse texto sobre o martírio aqui, que esse texto introdutório ao texto do martírio, fala que o texto parece ter sofrido influências de narrações semelhantes de martírio, provavelmente, do judaísmo de 2º e 3º Macabeus. Então, quem manja de Bíblia aí, de novo, fica informação, né? Quem conhece 2º e 3º Macabeus vai captando as paradas aí, ver se consegue entender, e fica à vontade para comentar aqui também, dividir esse conhecimento com a gente, porque a gente realmente não tem. Uhum. E por mais que... Pode falar. Não, que diz aqui também que esse é o primeiro texto cristão que descreve o martírio e também o primeiro a usar esse título de mártir para designar um cristão morto pela fé. Então parece que esse nome mártir aparece propriamente dito nesse texto. Uhum. E por mais que haja divergências sobre a efetiva autoria da carta, né? Não é na carta, enfim, do texto, né? Porque, pelo que eu entendi, ele é assinado por um pseudônimo, né? Alguém que se passa por um tal Piônio de Esmirna que morreu em 250, só que o texto é de 400. Então, obviamente, é um pseudônimo. Mas um historiador
francês citado aqui pela Paulus, olha, eu acho que ele é francês, né? A editora é de Paris, Le Breton, acho que é assim que pronuncia. É Le provavelmente a Breton. França, né? É. Mas ele diz, o historiador das origens da religião cristã não poderia desejar um texto mais autorizado. Então é uma fonte primária de relevantíssimo interesse para a historiografia católico-romana. Ok? Perfeito. Podemos avançar? Com certeza. O É, Vitor, fala Vitor, ele falou que está travando para ele. Pessoal, alguém pode alguém confirma ou desconfirma aí, por referendar favor. ou é? Porque Se para eu mim tá puder ser mais bem, tá específico. tranquilíssimo. Para mim tá ótimo também, é. É. Se- Ai, ai, nossa, mordi meu lábio. Ai, cara. Ai, doeu. Enfim, Vitor, se você Ó, o que importa é o puder ser mais server, não é? específico também. Ó, o Lucas falou que tá normal e eu sei que o Vitor tá viajando, então talvez seja essa É, internet safada de aeroporto dele. internet de hotel Internetinha de hotel complicado. mequetrefe. Sim. É isso aí. Antes da gente entrar nas Aldrin. cartas propriamente ditas, agora que eu lembrei Uhum. que ele dá uma contextualização do tema das cartas, não só do tema, mas ele fala aqui. é, O item 2? Cadê? O objetivo é lá no item 2. Ele fala no geral que o objetivo é que essa primeira carta. É porque são duas cartas aos filipenses, é o que a gente vai resenhar hoje. Uma vai Uhum. levar 20 segundos para a gente resenhar e a outra a gente vai levar mais tempo. Mas ele fala que o objetivo dessas cartas, isso É tá verdade. aí já entrando na resenha da carta aos filipenses, né? Ele fala assim, né? Estamos enviando para vós as cartas de Inácio, por ele endereçadas a nós, assim como as outras que temos conosco. Então, essa carta primeira foi enviada junto de outras cartas, junto É daquelas outras um. cartas de Inácio que a gente já leu, Seria o exatamente encaminhar como do e-mail, né? Ó, tá aqui o o e-mail do encaminhar do e-mail. Inácio. É. Perfeito, está enviando cópia da Cópia carta, porque carbônica. olha, tem ensinamento muito bom aqui, então pega aí. Então ele está endossando o que O que Inácio de Antioquia que disse. Inácio disse, dizendo que é maravilhoso, tanto que está repassando para outra igreja, né? E aí esse é o teor da primeira carta, né? Ele basicamente explica isso, é basicamente uma descriçãozinha ali, né? Tu encaminha um e-mail, escreve um bagulhinho ali junto É, para, olha, aqui é o e-mail que me mandaram. pouca coisa, né? Pouca Realmente. coisa. E aí começa a segunda carta, né? Que aí ele decide fazer um complemento, né? Colocar mais coisas ali junto daquilo que o Inácio falou, para somar um pouco. Isso. Então agora ele encaminha e digita, né? Digamos assim, né? Para ficar fácil de entender. Então vamos lá, Aldrin. Perfeito. Saudação. É, Ele manda para a igreja que vive como estrangeira em Filipos. Filipenses é de Filipos, né? É, isso. Vamos E deixar claro. aí ele abre o item aí, né? Isso. Carta aos Filipenses. Fé dos Filipenses. Comece aí, Aldrin. Tá beleza. Bom, eu marquei basicamente o último parágrafo. Tem algo antes disso que você queira ler? Ó, gostei desse teu método aí. Eu marquei. É que eu não consigo nem dividir por parágrafo. Eu marquei um trecho da última oração, para ser bem preciso. Ah, não. Parágrafo eu digo. Esse fé dos Filipenses eu marquei o finalzinho só. A última Isso, frase. é. Pode ler então, Tá, que é a mesma coisa que eu beleza. marquei. Ah, tranquilo. Ele fala aqui. Sem tê-lo visto, ele se referindo à galera de Filipe, né? Sem tê-lo visto, vós acreditais nele, com alegria indizível e gloriosa que muitos querem conseguir. E vós sabeis que é pela graça que fostes salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, né, a gente poderia muito bem, tipo, isso está na cabeça aquela coisa, né? Opa, É, então só a fé salva, então o que eu faço aqui não importa. Só que pensei nisso. esse é um caso exatamente igual ao do Clemente, né? Que se você vira a página, você já tem meio que a negação dessa possível interpretação desse texto, né? E mais algumas páginas depois você tem muito claro dizendo que não é assim que a coisa funciona, né? O jeito com que você se comporta aqui na Terra vale, e isso conta para sua salvação, sim. Ele, ao longo do texto, vai falar mais disso, mas enfim, como que eu acho que dá para entender isso de uma maneira mais correta, sem contradizer o resto do texto, né? Como me parece fazer sentido. Ele está falando aqui, né? Pela graça que fostes salvos. Né? Me parece que ele está falando que, tipo, antes, no passado, né? Deus resgatou vocês, né? Pela força dele, né? Não foi pelas obras de vocês. Né? Deus conseguiu tocar vocês de um jeito que a sua
digamos assim, né? Você fazer o bem, genericamente, não foi algo que te tornou cristão, né? Não foi algo que te trouxe para perto de Cristo, né? E aí eu acho que esse salvar é num sentido, não no sentido da salvação do juízo final, porque tanto que ele fala, quando ele se refere ao juízo final, ele fala, não, vocês não se salvarão se não fizerem isso, né? Ele fala isso mais para frente. Então aí eu acho que ele tá falando da salvação do passado, né? O que já aconteceu. E aí eu acho que faz mais sentido entender isso no sentido de que, olha, Deus tem a primazia da parada, né? Deus, se dependesse só de vocês ali fazendo, por mais que vocês se esforçassem para fazer algo bom, sem a mãozinha de Deus ali, sem o dedo de Deus, isso não teria adiantado nada, sabe? É um pouco Perfeito. aquela coisa que a gente diz na missa, né? Como é que é? Isso está no começo de Mateus, que eu li esses dias. Como é que é? Não, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizer uma palavra e serei salvo. Eu acho que é um A pouco nesse gente diz espírito, isso né? na Eucaristia, né? Sim, diz isso na missa. E aí, dentro da liturgia, né? E aí eu Uhum. acho que esse é o espírito da interpretação aqui que faz mais sentido com o texto, né? Eu não estou nem tentando colocar uma visão tipo, de fora, tipo, olha, eu quero que isso aqui signifique outra coisa. É porque no contexto do texto, né, realmente acho que essa interpretação de que, olha, Deus já escolheu, então meio que tá tudo certo, eu acho que isso aí não tem como tirar do resto do texto. O resto do texto contraria completamente essa possível interpretação para esse trechinho aqui. Mas é curioso, né? Eu marquei aqui exatamente porque eu acho que é interessante a gente trazer essa discussão aqui, né? Eu sei que tem várias visões a respeito disso, e, enfim, achei legal mencionar. Eu tive a mesma sensação quando eu bati o olho nesse trecho final, tanto que foi o único que eu sublinhei, né? Que eu destaquei aqui. Eu até fui mais sucinto no grifo, eu economizei tinta aqui, eu peguei direto. Em vós sabeis que é pela graça que fostes salvos, não pelas obras. Então eu falei, opa, pera lá, talvez tenha algum ponto aqui que o Aldrin tenhamos de talhar com mais cautela hoje na live, até porque a gente sustenta uma coisa diferente, com base na própria teologia católica. Mas, Uhum. de fato, e você colocou muito bem, o que vem depois, e naturalmente que a gente vai falar daqui em diante, desfaz esse trecho final na sua Sim. literalidade, né? Então, realmente, talvez seja É. uma coisa de estilo, de tradução, a gente não sabe direito o que Sim, é. eu pensei exatamente nisso, né? Essa questão de É. salvo não me parece ser o salvo do juízo final, do ir para o inferno ou não ir para o inferno, sabe? Eu acho que é um salvo no sentido um pouco mais suave, né? Um sentido um pouco mais literário, talvez a gente pudesse colocar assim, né? Até Ou talvez porque, Desculpa, não, ou talvez pela salvação geral do pecado original, né? Talvez. Não é sim, de sim, sim, perfeito. salvação. É, Eu entendi nesse sentido também, sim. então Porque fechou. é isso, né? Você tem o pecado original desde sempre, né? E aí, bom, você pode se esforçar para fazer o bem, para fazer o bem. Você não, pelas suas obras apenas, tu não vai conseguir, né? Essa que é a parada. E aí ele fala aqui Isso. que, olha, precisa da graça ser uma parada que vem de fora, né? É. E essa coisa que vem de fora é a vontade de Deus, como consta ali também. É a graça, né? Então, Que tem ele todas as quis se discussões. fazer, o verbo se fez carne, essas coisas todas, né? Então, Sim. ele Também veio queria aí para salientar isso. aqui que por enquanto, pelo menos, não tem nenhum grande teólogo nem nada aqui, né? Mas a gente vai ler mais adiante vários textos sobre esse assunto, né? Inclusive, quando a gente chegar no volume, sei lá, acho que 30 e qualquer coisa, tem os livros de Santo Agostinho, né? Que aí tem, tipo, volume um Graça um tipo, Graça um Graça 2, né? Tipo, tem uns tomos que é só sobre esse assunto da graça. E aí então, a gente pode até deixar esse trecho aqui separado para a gente voltar a comentar Eu vou depois, né? deixar um asterisco. Não, Vou botar sim, um eu vou até asterisco jogar aqui. no Evernote depois, porque é interessante a gente voltar para Boa. esse tema à luz do Santo Agostinho, porque ele vai trazer bastante coisa interessante, né? A É. gente talvez até tenha falado alguma besteira aqui, mas enfim, a gente Ah, estamos mas tentando aí aqui. a gente vai se corrigindo, né? Não, com certeza. E eu lhes confesso que hoje o que eu mais tenho vontade, assim, a curto prazo, que a gente vai levar 12 anos, né? Mas o que mais está perto que eu tenho vontade de ler é o que a gente conversou essa semana, né? A Trindade do Santo Agostinho, que eu acho que é o sétimo volume, então teoricamente a gente vai ler em Aham. 2022, né? Ah, sim, sim, sim. É o É, sétimo volume, eu acho. Ou eu tô na equivocado? viradinha ali, 2020, 2021, Talvez daqui a 2022, né? exatamente um ano a gente esteja nessa parte, a Sim, depender do sim, andar da sim. carruagem aí. Porque os outros Vamos são bem ver. fininhos, né? Ó. O 2 está aqui, inclusive, ó. Tenho três aqui, mais um ali. O volume 5 é finíssimo, ó.
Sim, Então acho que a gente vai superar rapidinho isso aí. sim. Bem, É isso aí. o, Vai lá. o item número 2, crer em Cristo ressuscitado. Ele fala aqui um pouco de Cristo, né? Que é aquele de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos e se amarmos o que ele amou. Então, Jesus Cristo só vai ressuscitar a gente no céu, com o corpo glorioso e toda aquela parada, se a gente, como é que é? Se a gente fizer a vontade de Deus, né? Se nós caminharmos segundo os mandamentos de Deus. Então, aí já. Aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Meio que uma refutação àquela possível interpretação que poderia se ter do trecho que a gente acabou de ler, né? E aí, Sim. mais adiante ainda nesse item, eu coloquei o seguinte. Ele fala, né? Não julgueis para não ser julgado. Perdoai e serás perdoado. Não é aquela ideia que a gente já leu aqui há uma ou 2 semanas Mateus. atrás. Usai misericórdia para receber misericórdia. A medida com que medirdes servirá também para vós. Felizes os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, a gente não pode... é, se a gente julgar os outros, Deus vai julgar a gente no final. Né? De um jeito bem cruel se a gente julgar os outros de maneira cruel. Se a gente for manso com os outros, se a gente for compreensivo com os outros, Deus vai ser compreensivo com a gente. Então o que a gente faz parece sim ter bastante relação com o que vai acontecer com a gente no final das contas, né? Naturalmente, não tem como afirmar algo contrário, né? Porque você julgar ou não julgar faz parte da sua obra, né? Não é uma coisa pura da fé, digamos assim, né? Então Não é realmente o fato de já você crer em Deus que isso aparece naturalmente, né? Tipo, você tem que exatamente. trabalhar isso. Tanto que na verdade é muito mais conveniente e fácil você, eu acredito em Deus, mas por fora aí a minha ação não condiz muito com, com o ensinamento dele, né? Uhum. É, e aí, Mais algo nessa bom, parte? não, só a questão da autoridade, né? Tudo que existe no céu ou na terra lhe está submisso, né? Tudo que respira o celebra, a ele que vem como juiz dos vivos e dos mortos. Então, naturalmente, ele está falando aqui de Jesus, né? E de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Então, é assim, olha, Jesus é Deus, né? Algo também muito tranquilo na teologia cristã, pelo menos Uhum. na maioria dela. Pois é. Nas judaizantes nem tanto, né? Enfim, fica a crítica aí, É né? verdade, é verdade. E nas concordaria. É. Bom, em seguida, amor ao dinheiro. E aí ele é bem duro, né, cara? Primeira frase já. Princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Né? Foi o que eu Foda. destaquei. E aí depois ele explica, né? Nada trouxemos ao mundo, sabendo, portanto, que nada trouxemos ao mundo e que nada podemos levar dele, armemos-nos com as armas da justiça e ensinemos primeiro a nós mesmos a caminhar conforme o mandamento do Senhor. Então ele fala aqui, né? Nada nós trouxemos ao mundo e nada vamos poder levar dele. E aí parece que o dinheiro, ele simboliza bem o que é o mal, porque é, não é o amor, não necessariamente ao dinheiro em si, mas é o amor às coisas que estão aqui, né? Que o dinheiro não serve para você comprar lugar no céu, né? O dinheiro não vai servir para tu, sei lá, para tu melhorar a tua alma, né? Tu pode ordenar isso de uma maneira que tu ganhe bens e consiga usar isso para se aprimorar espiritualmente. Só que o dinheiro em si ele não vai te trazer nada de espiritual, né? Só vai te deixar mais apegado ao mundo. E é exatamente do mundo que a gente tem que tentar se despegar, né? Para poder seguir a Deus. Perfeito. Isso sempre nos remete ao Sermão da Montanha, né? Quando ali se diz, não junte tesouros aqui nessa terra, porque a traça o corrompe, uma coisa assim, né? Uhum. Enfim, é engraçado que tem uma passagem ali em Mateus que é mais ou menos assim, os imóveis da época, eu já li isso numa interpretação de Bíblia, eram meio que de barro. E aí tem uma parte que se diz, é como se os ladrões escavassem pelo barro para furtar, e, enfim, o furto qualificado da época. Então, Uhum. quando se fala assim no Sermão da Montanha, é com esse sentido também. Então, por aí, né? Não quer dizer Legal. que Jesus é comunista, mas o capitalismo em si também não salva ninguém. Já já a Ah, gente você está lendo um pode. documentário? É, isso me chamou a atenção ali, a questão da Esse da desigualdade. desigualdade? Pô, ele não tá Eu não falando sei de se. desigualdade. Teoricamente, ele tá até exaltando a pobreza, né? Tá dizendo, olha, afaste-se da riqueza, né?
Não está criticando a Não, escola. Ele está dizendo, olha, alguns têm, outros não têm, isso é ruim. não. Nem passa por isso. Tem até um raciocínio que eu tenho aqui. Uma vez eu me perguntei se a riqueza em si seria condenada por, por Deus, condenável. A resposta, na minha opinião, é que não. Aí tem aquele raciocínio todo do camelo, do buraco da agulha lá em Israel. Mas tem uma parte também em Mateus que é mais ou menos assim, olha, não se preocupa com a parte material, né? Tanto que, de novo, citando o padre Shankar, né? Ele falou algo assim na missa hoje, olha, quando a gente ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, é, como é que ele disse? É, o pão nosso de cada dia, né? Então, nesse contexto aí de crise e tal, quando se diz no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, é assim, olha, agradeça pelo que você ganhou hoje, né? Não esquece o futuro. E no Velho Testamento, a ordem para Moisés foi, olha, manda o povo aí não recolher o maná, que vai chover maná todo dia. Fiquem tranquilos. E o que o povo faz? Desobedece, né? É mais uma prova histórica, né, de que o ser humano teima em afrontar a palavra e, afront, Sim. e se despreocupar de fato da parte material, né? É, a gente até já mencionou esse assunto da. A gente já tangenciou esse assunto do Jesus comunista uma outra vez, né? Porque. Já, E aí eu lembro, eu mencionei e menciono de novo, né? Que tem santos que foram ricos e maravilha, era isso que Deus queria deles. Eu falei de São Luís XIV de França, né? O rei da França. Né? Certamente o cara era rico pra caramba. Né? Então ele era a posição em que ele estava, era a posição em que Deus queria que ele tivesse. E é isso, é uma posição de dinheiro. Né? Contanto que você saiba como administrar isso, né? Como fazer com que isso não contamine o teu espírito, né? Porque é isso, né? Eu acho que a matéria em si, tipo, não é uma parada gnóstica, né? De não, a matéria é ruim, né? A gente precisa não, acabar com a matéria. Não, Deus fez a gente de matéria e a gente precisa, né? Dos bens daqui, sim. sempre ordenados aos bens da alma, né? Mas a gente precisa dos bens daqui do mundo terreno, né? Então é questão de saber dosar, né? Aí entra a questão da prudência e várias outras virtudes, né? Mas, Vocês sabem que parte, será que é Mateus também? Tem uma parte que Jesus fala assim, olha, quão difícil é para o rico, ele fala para um jovem rico, né? Olha, é muito uhum. difícil chegar aos céus, hein? Mas veja que Jesus não falou é impossível. É difícil. Não, mas É de até qualquer mais jeito, essa difícil, coisa né? toda é uma figura de linguagem, né? Porque tanto que ele coloca, né? Ah, é mais difícil passar pelo. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Agora da Pô, isso é agulha. impossível, tá entendendo? Tipo, mas é uma figura de linguagem, né? Mostrando, olha, sabe, se você tá dedicado a ir pro céu, é bom que você se afaste dessas tentações. E outra, ele fala aqui que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Ele poderia ter Não dito é que é o o dinheiro. dinheiro. Exatamente. Perfeito. É o Poderia dinheiro ter dito sendo que o é o fim dinheiro. e não o meio. Mas não falou. Perfeito, Enquanto perfeito. ele for meio, tá tudo certo. Não tem problema. Exato. E, inclusive eu falei Perfeito. disso num vídeo esses dias lá na Ética do Aristóteles. O Aristóteles já notou É, isso é óbvio. Quem quiser ver lá, eu tô com o mesmo chapeuzinho e o mesmo uniforme também. Podem dar tá uma olhada no fardado. vídeo da Ética do Fardado de Aristóteles. Papai Noel. Tô fardado pro Natal. Enfim, depois ele fala do dever dos esposos. Quer falar alguma coisa sobre o dinheiro ainda? Não, eu tô bem satisfeito. Lembrando ainda, é que eu tenho algumas anotações, né? Se ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que não faria o mesmo com seus filhos, né? Eu acho que Mateus resume toda essa discussão aí. Dever dos esposos. Vai lá, Aldrin. Sim. Bom, eu marquei precisamente a última parte aqui, né? Eu acho que dá para ler essa parte toda porque é interessante, é pequenininho. Em seguida, que as vossas esposas caminhem na fé que lhes foi dada, no amor e na pureza, tratando carinhosamente seus maridos com toda a fidelidade, amando também os outros com toda a castidade e educando os filhos no temor de Deus. Aí eu sublinhei esse educando os filhos no temor de Deus. Percebe que é o dever dos esposos, não é o dever do Estado, né? Educar os filhos. Perfeito, cara. Fica aí a reflexão. Eu não gosto muito Vem do dessas berço, críticas né? políticas assim, só que, pô, essa coisa da educação me é muito cara, assim. É, É dever dos pais educar os filhos. O Estado, a gente pode discutir se ele é válido como um meio, né?
Mas a primazia é sempre dos pais, com certeza, né? Isso aí Não, é ridículo negar. só para deixar, até para endossar tudo que você disse, para retirar um pouco essa coisa da teoria do Estado, né? Eu poderia dizer o seguinte: é da família e não é da sociedade civil. Chame como quiser. Né? Então, é do berço, vem do berço. Né? Uhum, sim. E ele fala até, né, educando os filhos no temor de Deus. Então é bom que isso esteja nos pais também para você garantir que os filhos vão ser tementes a Deus, né? Não é qualquer tipo de educação também, mas ele fala aqui precisamente da educação no temor a Deus. Então, educar os filhos na fé, né? Que é uma das promessas que você faz quando você vai se casar, né, na igreja. Eu acho que o padre pergunta, eu não sei direito, eu fui a poucos casamentos na minha vida, mas eu acho que, e quando eu fui também não era tão atento a isso, mas eu acho que o padre chega a perguntar explicitamente, você precisa concordar para o matrimônio ser válido. Então, é um dever dos pais, no momento do matrimônio você aceita isso, né? Educar o filho na fé, para que ele seja um cristão, etc, etc. Perfeito. Dever das viúvas? Marquei duas coisinhas aqui. Idem. Três, na verdade, não, duas, ele logo no Deixa eu começo virar fala a que as página. viúvas sejam sábias na fé do Senhor e intercedam sem cessar por todos. E aí ele fala, esse intercedam sem cessar, né? Eu acho interessante que aqui você já vê a questão da intercessão das outras pessoas, né? De por que a gente pede para as outras pessoas rezarem por a gente, né? Na verdade, não por quê, porque não sei se ele explica isso agora, né? Ele não chega a explicar nesse momento. Mas ele já fala aqui para a gente pedir para os outros rezarem para a gente, né? Existe um fator de intercessão. A intercessão existe. Sim. Não, Bom, não dá para você negar isso, né? O pessoal você vai ter uma pessoa para ela interceder por você, né? Como que um meio entre você e Deus. Da mesma forma, por isso que a gente reza para os santos, né? Para isso que existe a devoção aos santos, para que eles sirvam de meio e levem nossa prece a Deus. E aí outra e coisa que eu nunca, acho que nunca substituindo o santo pelo pai, né? Só para deixar bem claro, porque sim, o santo a como fé meio católica sempre. é injustamente atacada, às vezes, por isso. Só um ponto aí, Aldrin. Parece Vontade. bobo o meu pitaco aqui, mas viúva, né? Ou seja, ela era casada com alguém que faleceu. Então aqui também, talvez, nas entrelinhas, esteja a importância de rezar por aqueles que talvez ainda estejam no purgatório, né? Rezar pela alma. Por isso que para a igreja é muito importante o dia de finados, Interessante né? isso, cara. Não tem nada de bobo, não, cara. É interessante. Teologicamente, eu já falei disso aqui, né? É muito importante essa oração aos mortos e tal. A missa de sétimo dia, isso é importantíssimo, muito importante. Perfeito. É claro que há um Judgment Day, digamos assim, mas enquanto o livro está aberto, parece que faz sentido você orar, Dá interceder pra por gente aqueles mudar que alguma já se coisa enquanto o foram. dia não chega. Tanto que o purgatório é uma coisa que eu queria entender mais, assim, a visão da igreja sobre o purgatório e tal. Quem sabe na patrística a gente consiga chegar lá, né? Sim, sim, perfeito. Aí a gente já vê, né? Tipo, se é possível que outra pessoa interceda pela gente, não faz sentido que simplesmente o livre-arbítrio e o que a gente faz não importa, né? Como a gente estava falando no começo, né? Remetendo àquele assunto do início. Mas se a gente pode pedir para que outra pessoa reze por nós, é porque isso tem algum efeito, certamente. Então fica aí fica a dica. E aqui eu marquei outra coisa interessante, que ele fala assim, com Deus não se brinca. Tipo, exatamente assim, eu achei Eu isso muito destaquei isso. engraçado. Eu Eu também. achei isso muito engraçado. Tipo, Não, eu talvez o juro, primeiro aqui, ó. Com Deus não Sim, se eu também brinca. marquei. Com Deus não se brinca aqui. E aí já. É engraçado, né? Talvez seja o primeiro registro histórico de alguém dizendo isso, né? Com Não Deus não brinca se com brinca. Deus, meu filho, Deus castiga. Então, fica aí a curiosidade. Eu achei isso muito engraçado. Eu morri de rir sozinho, assim. E pior que eu imaginei, o Adrien vai grifar isso aqui, quer ver? Aí eu grifei também. Não, eu acho que isso chama muita atenção. Isso é muito, tipo. É muito bom. Pô, seu celular tá É porque vibrando começou a aí chover. hoje. É que começou a chover. Mas, Tá falando barulho? não, ele tá vibrando de notificação. Ah, sim, notificação pra caramba. Eu tenho de aprender a silenciar as coisas. Enfim, De desculpa boa. se deu pra perceber aí. Não sabia que tava dando pra Deu perceber. muitas vezes. Eu falei, mas o que a Desculpa. chuva tem? Será que tá trovoando e Não, balançando a não, mesa achei com que. uma frequência tal? Caraca. Dever dos diáconos. Vai. Não, dever dos diáconos. Caramba, Marcou alguma 45 coisa? minutos de live. Eu Marcou alguma coisa? destaquei.
sim, que os diáconos sejam irrepreensíveis diante da justiça deles. São servidores de Deus e de Cristo, não dos homens. É, não, acho que eu não preciso explicar mais coisas aqui, né? Peraí, que eu acho que tem alguém numa moto absurdamente alta aqui passando. Vai dar tiro, hein? Aí quem tava na live de teste do som aí, né? Ó, a Mariana já percebeu meu coleriquismo aqui. Pois é. Eu marquei um negócio no final aí, e aí foi o momento em que eu percebi que. Aí que eu vi a grande confrontação àquela tese que a gente estava mencionando no começo. E agora eu prometo não voltar mais nesse assunto, tá? Porque ele fala o seguinte: Jesus Cristo, né? Ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele se tivermos fé. Então, assim, e ele junto com a coisa da fé, né? Então, ó, você precisa ter fé, você precisa agir segundo um cristão deve agir, e é isso. E aí Deus vai ressuscitar dos mortos, né? Você não pode suprimir a tua conduta, nem pode suprimir a fé. Esses dois elementos convergem para a sua salvação. Parei de falar disso. Não, para endossar então, uma última vez, repare que ele usa a palavra servidor aqui, né? Lembra em Clemente Romano, que eu falei que a Clemente Romano diz na carta aos Coríntios, desculpe, ou a cidade de Corinto, chame como quiser agora, ele diz que Cristo veio para servir, né? Cristo como servidor, eu até brinquei, é o server, né? Veja, para você servir não basta ter fé, obrar, né? Você precisa... É uma atitude, exatamente. Ou uma omissão, né? Uma habilidade passiva, quem sabe. Um exemplo do que não fazer, talvez, né? Mas enfim, deu para. Eu acho que agora a gente mostrou bem que o sentido dado por Policarpo lá no comecinho não era exatamente aquele utilizado nas questões teológicas, exatamente. Posso avançar? Ou podemos avançar, melhor dizendo, o dever dos jovens? Com certeza. Jovem, sempre um tema importante, né? O jovem, eu acho que o jovem tem que ser cancelado. Sim. Eu discordo do Policarpo aí. Acho que deveria ter devem ser mortos. Por outro lado, o que o Policarpo diz, olha só, eu sei que você falou, obviamente, brincando, mas olha só, que os jovens sejam irrepreensíveis em tudo. Preservando, antes de tudo, a pureza, refreando todo o mal que está dentro deles. Ou seja, tem um negocinho mal aí dentro de você. Vai com calma aí. Sim, seus incautos. E que eles sejam sempre irrepreensíveis. Eu sei o que isso significa, mas eu não consigo explicar literalmente. Eu vou dar uma gulgada aqui. Irrepreensível. Irrepreensíveis. Tipo, o cara tem uma conduta tão boa que tu não pode repreender o cara em nenhum momento. Porque o cara age tudo certinho. Não dá pra tu virar e falar, você tá errado. Não. O cara tá 100% certo. Perfeito, assim perfeito, que todo mundo tem que tentar ser, né? Isso aqui é interessante nessa parte dos jovens, ele enfatizar, como você bem colocou aí, eu não tinha percebido o sonho, né? Refreando todo o mal que está dentro deles. Então o jovem, por ser jovem, ele tem um mal dentro dele. O jovem... Eu acho que o jovem é um sério desafio àquela questão dos contrários, né? Que, na verdade, o mal não é só a ausência do bem. Então, o jovem, eu acho que ele não é nada, né? De bem ele não tem nada. Se ele tem mal dentro dele... O jovem não é. Na verdade, ele ainda não tem o bem. Ele ainda não amadureceu para ter o bem. É isso aí. E aí, nossa, eu ri demais agora. Eu confesso que ri muito. Que ele fala... Calma aí, antes da parte engraçada, ele fala que todo desejo guerreia contra o espírito. Então a gente deve saber dominar os desejos e fazer com que eles trabalhem para o espírito, né? Ou suprimir aqueles desejos que são realmente ruins. E aí ele coloca aqui, né? Nem os fornicadores, nem os efeminados, malakoi, literalmente, do hebraico, mentira, do grego, mas enfim, vocês entenderam a piada. Nem os efeminados, os malakoi, nem os sodomitas terão parte no reino de Deus. E ele faz uma observação muito importante. Nem aqueles que praticam coisas estranhas. Não, e aí eu fiquei muito tempo pensando aqui. No que ele estava pensando? Porque ele fala de fornicadores, efeminados e sodomitas. E ainda tem os que fazem coisas estranhas. Quem que são esses caras? Zoofilia? Eu não sei, mano. Eu fiquei pensando aqui, mano. Necrofilia, Aldrin, não seremos cancelados.
Não, A gente só tá lendo o que tá escrito. pois Não é, precisa trazer muita coisa. coisas estranhas. Eu lembrei do nosso amigo Vitor, né, que gosta de um porco. Ele, go... Ele gosta de porco. Ai, ai. Vamos lá. Estranhas, entre aspas. Enfim, fica É aí. meio que assim, gosta de marcha ré, né? Dever dos presbíteros, é isso aí? Isso aí. Os presbíteros também sejam compassivos, misericordiosos para com todos. Abstenham-se de toda cólera. Olha aí, Marcelo. Acepção de pessoas, julgamento injusto. Pensei na mesma Mantenham-se coisa. distantes do amor ao dinheiro. Ó, de novo, ele falando da questão do dinheiro. E ele fala amor ao dinheiro e não dinheiro. Não creiam com muita pressa em qualquer um. Isso é um conselho de vida interessante, né? Meio que certilange, de novo, né? Certilangiano, eu queria dizer. Não sejam severos no julgamento, sabendo que todos nós somos devedores do pecado. Eu aqui nenhum comentário, Aldrin. Eu fico satisfeito com a Fala aí, fala aí. literalidade da coisa. Ah, tá, nenhum comentário seria. Bom, eu marquei logo o que vem em seguida, né? Como sempre aqui, as observações sempre concatenadas. Perfeito, Aldrin. Perfeito. Aí eu marquei. Se pedirmos ao Senhor que nos perdoe, também nós devemos perdoar. Então, se pedimos ao Senhor que nos perdoe, também nós devemos perdoar. Então, de novo, se você agir de um jeito, Deus vai agir desse jeito para com você. Se você perdoar, Deus vai te perdoar também. Se você não perdoar, é inferno para você, provavelmente. Pois estamos sob o olhar do Senhor e Deus. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um prestará contas de si mesmo. Então, Jesus Cristo vai julgar a gente, cada um vai pagar pelas suas próprias ações, né? Não pelas dos outros, mas pelas suas próprias, com as quais você livremente foi lá e fez. Então, tem de tomar cuidado. Esse teu comentário aí... É para não sair depois na edição, mas deu para entender. Vamos A lá. gente já falou disso normalmente aqui, porque tem nome para isso, ele falou antes e eu cheguei a ler, então tá tudo bem. Ele que disse. Pode ir adiante? À vontade. Contra os ensinamentos falsos. Eu grifei 2 trechos, um maior que o outro, o primeiro mais longo, o segundo mais curto. O primeiro diz: quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne é anticristo. Então aqui ele bate naquela heresia já atacada por Inácio. Eu amei essa parte. Uhum. Aquele que não confessa o testemunho da cruz é do diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos, tipo um certo pastor que comeu a vizinha lendo alguma coisa de Oséias equivocadamente. Ele leu adultério em adúltera, ou o contrário, sei lá, e aí fez uma cagada lá. Em vez de adúltera, ele não viu o acento. Ele achou que a Bíblia estava mandando vai e adultera, né? Mas não era vai e adúltera a mulher. Né? Você estava descrevendo a mulher, mas ele leu adúltera, né? Como imperativo. É por isso que, assim, talvez a Bíblia tenha sido preservada há um tempo para evitar esses pedreiros safadinhos aí, né? Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos, né? Como a gente percebe, né? Tipo a mulher do vizinho, e diz que não há ressurreição nem julgamento. Esse é o primogênito de Satanás. Depois ele diz: permanecemos sóbrios nas orações e perseveremos nos jejuns. Aqui eu destaquei justamente porque você tem falado muito de jejum, Aldrin. Queria que você desse mais pitacos sobre isso, se não for invasivo, mas pelo que eu vi você teve uma orientação teológica e eu queria saber o que você aprendeu. Maravilha. Queria salientar primeiro que a gente sublinhou exatamente a mesma coisa, tanto nesse primeiro grande, tanto como nesse segundo pequenininho do jejum. Mas eu ainda sublinhei... Perfeito, uma sintonia... Sabe o que é engraçado? Que quando a gente sublinha coisas exatamente diferentes para complementar, a gente fala que foi perfeito. Quando a gente sublinha exatamente a mesma coisa, a gente diz que foi perfeito também. Mas eu sublinhei ainda o finalzinho ali. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Como está na Bíblia, que é o que ilustra isso tudo que está escrito. Mas, antes de tudo, queria só comentar aquela última questão da parte grande que você marcou, né? Cadê? Aquele que diz que não há ressurreição nem julgamento, esse é o primogênito de Satanás. Então ele vai evoluindo no xingamento, né? No peso no peso das palavras, né? Então ele, quem não confessa que Jesus veio na carne é anticristo.
Já começa muito ruim. Aí depois, aquele que não confessa o testemunho da cruz é o diabo. Então, o bagulho tá descendo. Aí no final ele fala: quem diz que não há ressurreição nem julgamento, esse é o primogênito de Satanás. Então é o primeiro de Satanás, é o filho que Satanás olha e fala: nossa, que orgulho de você. Então, e aí eu lembrei, obviamente, daquela galera que fica papagaiando na internet o não julgueis. Né? Tu fala que uma atitude está errada, que não está de acordo com o que é cristão, aí a pessoa: não julgueis, não julgueis, não julgueis. E aí, Policarpo diz, né? Haverá julgamento. E quem nega é primogênito de Satanás. Então o jovem é primogênito de Satanás. O jovem New Age, o jovem do amor ao próximo genérico, ele é o primogênito de Satanás. Ele está distorcendo completamente o que está escrito aqui, né? O que está escrito na Bíblia também. Porque ele está negando que há o julgamento. E Deus perdoa, mas Deus vai julgar. Tu vai ser perdoado se você quiser. Se você não quiser, Deus vai te julgar. Então, é basicamente isso. E aí tu falou do jejum, né? Permaneçamos sóbrios nas orações e perseveremos nos jejuns. Qual que é basicamente a função do jejum, né? A ideia do jejum é que você, aos poucos, vai exercitando essa abdicação do mundo, né? Você, quando deixa de comer, a ideia é que você sinta fome. E você sentindo fome, você sentindo aquela falta, você lembra que aquilo dali vai passar e que não é tão importante assim. E aquilo que você deve manter vivo na tua cabeça é exatamente a questão as questões espirituais e tal, né? E você exercitando o jejum, porque é curioso, né? Que o jejum, a princípio, tu tá abrindo mão de algo que é importante, né? A carne, por exemplo. Porque, tipo, a gente deve comer a carne, mas no jejum não. A gente deve fazer jejum de carne. E aí poderia vir a pergunta, né? Por quê? Porque realmente a carne é algo bom, é algo que faz bem e é importante para a gente se manter vivo, ter nutrientes, etc. Então, a carne em si é algo bom, né? Só que a gente precisa fazer esse exercício de abdicar dessas coisas do mundo que são boas. Ufa! Pessoal, tá tudo certo. Passamos um susto agora, mas não perdemos o conteúdo. Tá salvo. A gente vai fazer a parte 2 agora, tá? Essa é a parte 2 de 2. Não perdemos absolutamente nada. Na edição vai ficar um vídeo só, tá tudo tranquilo, tá? Vamos esperar o Aldrin voltar. Chegou, solicitou. Tudo certo. Aguardando o Aldrin. Ufa, ufa. Eu fechei com medo de dar tilt, igual aconteceu com o Bonaldo na sua live. Você fez bem, você fez bem. Eu falei, cara, o Aldrin travou, minha internet estava funcionando, eu falei, bicho, fechei e salvei, estamos de novo, vamos que vamos. Continue seu raciocínio do jejum. A ideia no geral é basicamente essa, você exercitar um desapego desse mundo, porque isso parece pouco, mas com esse exercício, não diria cotidiano porque não é todo dia, mas esse exercício talvez semanal, né, jejuar às sextas, por exemplo, isso vai te preparando para, por exemplo, um momento de martírio, né, já fazendo um link aí com a história do próprio Policarpo que está escrevendo isso. Né, porque eu sinceramente acredito que se o Policarpo não tivesse indo exercitando um desapego do mundo aos poucos, no momento em que ele teria de desapegar completamente do mundo, ele não teria conseguido. Então, é meio que para isso que a gente se prepara quando a gente faz o jejum, né? Não só para o momento do martírio em si, mas porque um belo dia a gente vai morrer, independente de ser o momento do martírio ou não, a gente vai morrer, então a gente acaba se preparando para isso. Né? Dá para falar várias outras coisas também, mas enfim, eu não manjo tanto disso, mas esse é o essencial. Perfeitamente. Vamos adiante então, é isso? Pior que hoje eu ouvi um negócio muito legal sobre o jejum, só que eu esqueci. Então, fico devendo. Basicamente, digamos que a crítica aos jovens aqui seja, na verdade, ao hedonismo. Né? No caso, a gente estava falando dos ensinamentos falsos ali, né? Mas se aplica aos jovens, obviamente. É isso aí. Eu queria cumprimentar explicitamente aqui um amigo meu, o Eduardo, que entrou na live. Fala, Edu, tudo bem? O Edu é colega de trabalho, muito querido, Eduardo Liberali. Olá, Eduardo. Grande Eduardo. Aldrin, a gente estava onde? Eu fiquei tão preocupado em perder a live. A gente estava no contra os ensinamentos falsos. E tá. Enfim, você lembra. Ok, agora vira da página. Cristo.
Sim, virou uma Isso. página. Bom, eu sei que a gente fala muito disso, né, desse verbinho aí, né, imitar, né, imitar a Cristo, né, então imitar a perseverança de Cristo, mas aqui vai além, né, e dos mártires, né, nem dos, não que não seja dos santos, mas aqui é daqueles santos mártires, né, acho que é isso, na verdade eu colocaria um parêntese, e dos santos mártires, não de qualquer mártire. Não de quaisquer mártires, né, para usar o plural, claro. E aí ele Não, mas aí diz... nesse caso eu acho que ele está falando de qualquer mártir mesmo. Mas lê primeiro, depois a gente Não, é que discute isso. eu falei qualquer mártires, o que está equivocado dentro do vernáculo. Seriam Não, sim, quaisquer mas mártires, não, tudo bem, porque o mas. singular é mártir, né? Não, sim, mas eu tô. Então, mas eu tô dizendo que é de qualquer mártir que ele tá falando, eu acho. Não, sim, é que eu tô me corrigindo, eu não tô corrigindo o texto dele. Eu Ah, falei tá. errado. Não, É só não, isso, é uma tudo bem, questão de tudo bem, tudo bem. gramática. Mas Não, pode beleza, ser beleza, qualquer ou beleza. quaisquer, enfim. E aí eu só destaquei uma coisa: se sofrermos por causa do seu nome, o glorificaremos. É mais ou menos assim. Tem muito cristão aí preocupado com bullying, com, ai meu Deus, esse mundo tá injusto com os cristãos. Cara, se você sofre porque você é cristão, dê glória a Deus. É para isso mesmo. É verdade. Não, mas é verdade, tá? É bíblico isso, né? Sem querer vomitar Não, a Bíblia nos outros aqui, mas é verdade. Feliz aquele, bem-aventurado aquele que será zoado em meu nome, né? Que for zoado em meu nome. Para usar um português bem claro aqui, né? não, e pelo menos, e a gente vai ter um pouco de sorte de estar sendo zoado e não perseguido à força, Com né? Que nem o certeza, com Policarpo estava. certeza. Rapaz, imagina você ter 86 anos. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É. O velho é Deixa eu ver o brabo. que eu marquei aqui. Sim, sim, a gente vai chegar lá. Marquei bem a primeira parte, né? Imitemos, portanto, a perseverança de Cristo. Se sofrermos por causa do seu nome, o glorificaremos. De fato, esse é o modelo que ele nos apresentou em si mesmo. Então é aquilo que a gente falou também na outra live, né? Do Inácio? Jesus precisou sofrer para que a gente pudesse imitar esse sofrimento dele. Se fosse o Sim. Deus Ex Machina, se Jesus chegasse a É, não, bateu em todo mundo, pá, 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 aí explodiu luz, assim, ele sumiu. Isso aí não ia gerar um paradigma para a vida humana, um paradigma de ação, né? Algo que oriente a nossa postura. Né? Ele precisa ter sofrido porque ele sabia que a gente ia precisar sofrer. Então, o que a sim, gente sofra, segundo Jesus Cristo sofreu, né? E tornar sim. o sofrimento, que a princípio é uma coisa ruim, uma coisa boa. E aí depois eu coloquei aqui, né? Nenhum desses que foram perseguidos correram em vão, né? Nenhum correu em vão, mas na fé e na justiça, em que eles estão no lugar que lhes é devido junto ao Senhor com o qual sofreram. Então, aquilo de que a gente conversava outro dia também, né? O mártir, se o cara morreu pela fé, morreu por aquilo que há de maior, ele está junto de Deus certamente, né? Esse texto confirma isso. Ele tá no, a pessoa que morreu por Deus está no lugar que lhe é devido, que é exatamente do lado de Deus. Interessante isso, né? Um lugar direto no céu, digamos. Passagem direta. Não precisa nem de Perfeito. purgatório. O cara com a morte dele, ele já pagou tudo. Muito interessante. Podemos avançar ou há algo mais aqui? Por mim, avancemos. Amor fraternal. Eu destaquei quase tudo. Destaquei o seguinte: permanecei, portanto, firmes nessas coisas e segui o exemplo, ó, de novo, o exemplo do Senhor. Senhor aqui no sentido de Jesus, né? Firmes e imutáveis na fé, amantes da fraternidade, amando-vos mutuamente, unidos na verdade, competindo na mansidão do Senhor, não desprezando ninguém. Isso é muito importante, porque agora ele vai mostrar o sentido de fraternidade cristã, né? Da pietas. Quando podeis fazer o bem, então quando você puder, não é o teu dever, mas se você puder, faça, né? Na verdade, é o seu dever se você puder, melhor virando a frase aí, né? Perfeito. Por exemplo, só para constar, né? Eu já vi muito cristão sendo criticado pelo seguinte: imagina que alguém te aborda na rua pedindo ajuda. E, cara, na rua, você... mas travou de novo? Oh, voltou. Para alguém que mora no Rio, né? Para alguém que mora no Rio, talvez, né? Em Maringá, às vezes eu tenho um pouco de medo. Eu acho que é muito natural você ter certo medo com algumas abordagens de algumas pessoas. Você não sabe com quem você está lidando, né? Então, o que ele está falando de esmola aqui não é assim, olha, vai lá igual um retardado, entre qualquer
buraco escuro aí da rua e ajuda toda pessoa que você vê na sua frente. Não, tá? Isso seria, não é assim, olha, encare o perigo. Não. Se você puder, né, se você se sentir seguro, faça o bem, né? Então, quando podeis fazer o bem, não o deixeis para depois, porque a esmola liberta da morte. Isso é muito interessante, né? Então, a esmola é como que purgasse o seu pecado, né? Adiantasse a purgação. Sede todos submissos uns aos outros. Aqui, a submissão de uns aos outros mostra o sentido de sociedade civil, né? Desse enlaçamento da sociedade e do sentido de fraternidade mesmo, que nos estados seculares acabou ganhando uma força constitucional um tanto questionável, né? Que a vossa conduta seja irrepreensível entre os pagãos, ou seja, mesmo diante dos pagãos, porte-se como um verdadeiro cristão, né? Não deixe isso para trás, para que recebais louvor pelas vossas boas obras. Olha, de novo, a obra, o exemplo, o que foi? O Duarte identificou as castanhas. E o Senhor não seja blasfemado em vós. Eu adoro castanha também. É isso, Aldrin. Eu li comentando, né? Não sei se você tem alguma colocação aí. Essa coisa da esmola, que você trouxe um ponto bem legal. Duarte, é atribuído a Tomás de Kempis, tá? Inclusive, tem resenha lá no canal. Eu vou voltar, se Deus quiser. Por bronca do Aldrin, inclusive. É isso aí. Não sei se Deus quer, mas o Aldrin quer. Não julgueis, não julgueis. Só um negócio muito interessante da esmola. Tem um fator prudência aí no meio, né? Boa. Tem algumas abordagens, e assim, aqui no Rio isso fica muito claro. Eu achei legal que em Maringá também, quer dizer, não é legal, mas achei interessante que em Maringá tem isso também. Não, claro, às vezes eu sinto medo. Tem algumas abordagens em que você se sente ameaçado. É quase um quase assalto. Eu já te falei da minha classificação de assaltantes potenciais ativos, passivos e semiativos, né? E aqui no Rio é fundamental que você saiba lidar, né, com esse tipo de coisa. E assim, eu fiz meio de brincadeira, mas isso serve bastante porque, realmente, o cara, se eu passo por um cara que tá ali no chão, tá ali, né, com as coisinhas dele no chão, pedindo, é minha obrigação de dar esmola pro cara. Agora, assim, aqui no Rio, tem uns pivetes que andam de um, tipo, sabe, o cara tá de um lado pro outro correndo e, tipo, o cara te aborda de um jeito que é um jeito agressivo, é um jeito de que, tipo, realmente é uma coisa que te faz se sentir coagido a fazer aquilo. E você fica com medo do que pode vir depois daquilo, né? Você fica com medo de um possível assalto, do cara sacar uma faca. Então, eu acho até interessante. Realmente eu não imaginei que em Maringá tivesse coisa nesse nível, mas é que acontece bastante. Então não é isso. A pessoa falou que quer dinheiro, você dá, né? Porque a linha entre isso e o assalto, às vezes, é um pouco embaçada, né? Um pouco difícil de você perceber. É claro que assim, você consegue perceber muito bem. O cara que tá ali no chão, que tá pedindo dinheiro de esmola, tipo, fica muito evidente. Mas tem uns que não são tão evidentes. Eu acho que não me parece ter nenhum problema você tomar cuidado quanto a isso. Eu passo bastante por isso. Então, quando eu comecei a entender essa coisa da esmola e tal, como é que funciona, pelo menos um pouquinho, e da importância disso, né? Que é algo que Deus pede, Jesus Cristo pede explicitamente pra gente fazer. Né? Esmola, jejum e oração. Então, assim, é o que a gente precisa fazer. E quando a gente mora numa cidade grande, precisa saber tomar cuidado com essas situações, porque realmente a chance de uma certa abordagem de supostamente só pedindo dinheiro virar um me dá dinheiro agora com uma faca na mão, não é muito difícil de uma coisa virar outra, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. É importante. Perfeitamente. Oi, voltou. Voltou.
Nossa, o Graças a Deus. Instagram tava me dando bronca por causa do meu comentário aqui. Meu Deus do céu, a gente tá, O Instagram tá cancelando a ah, gente tá sem. cancelando só porque eu escrevi ali que aqui tem todos esses vídeos de travestis que são engraçados no YouTube, são travestis de Maringá. Nossa, Aquele você escreveu exatamente. isso? Meu Deus, nem vi. Eu escrevi. Ah, eu exatamente é daí, né? Pode crer, tu já me falou É isso uma vez. sempre daqui, é engraçado isso. E Uhum. aquele um do pele de cobra, ah, porque não sei o que, pele de cobra, sabe? Não sei. Não, esse é bem famoso, é de Maringá também. Cara, todos os vídeos bizarros são de Maringá. Pera aí, deixa eu ler os comentários. Ô Mariano, só Voltando para pra carregar só aqui. para esclarecer, os vídeos de direito civil são privados, tá? Me estranhou a sua pergunta. Talvez você tenha visto eu postando que estava atualizado o curso, né? É do pessoal que comprou o curso de direito civil. Mas se você se refere ao Código de Processo Civil comentado, eu vou voltar sim. Já foi 20%, estamos indo bem. Aliás, ano que vem, só um parêntese, Aldrin, enquanto você se ajeita aí, duas Fica à leis vontade. importantes esse ano, né? É a reforma, eu vou chamar assim, da recuperação judicial e a nova lei de licitações, né? Leis assim de peso relevantíssimo para o país, né? Então eu quero comentar tudo isso ano que vem no canal. Será a parte É jurídica, verdade. digamos assim. Estou Vou ansioso. esperar o. Vou esper- Mas Ai, vai ai. falando aí, tá acabando aqui já, pode falar. Tá. Para o Rio é importante uma nova lei de licitações, né? Porque tem tanta Eu coisa não sei nem o que é uma furada aí, né? licitação, mas. É, É. no Rio tem aparente licitação, porque o resto é tudo roubalheira. Não, Vamos lá. inclusive a gente está com um fenômeno muito diferenciado, porque a gente meio que não tem prefeito, né? Porque o vice-prefeito morreu há 2 anos atrás e o prefeito foi preso, sei lá, anteontem. Então, O meio Rio que tá igual assim, o a gente Corinto, não... tá uma porra. O prefeito é um Cara, maluco que ninguém conhece. Tipo, o cara que está exercendo o poder, ninguém faz ideia de quem é. o que aconteceu na tua internet com você? Você virou um. Sua voz tá super estralada, sua imagem tá uma porra. Ué, O que não aconteceu que fiz você nada foi aqui não. Bom, tá voltando, tá recuperando. Não, eu tava Vamos. colocando para carregar. Ah, Vai, voltou, manda um voltou. papo aí, vamos continuar. É isso aí. Porque o cara começa a live sem bateria no celular. Pra vocês verem Mano, eu o tava com nível de compromisso. 56%. Eu tava com 56%. Eu não Não se entendi como é começa que. uma live sobre patrística sem os 100%. É Lição verdade. número 1. Lição Sim, número 1. sim, boa. Porque, Não, ó, a admito, gente passou de é uma verdade. hora. Isso é completamente Ok, verdade. ok. Então, a carta chegou, né? Uma exortação. Vós carregueis vossos celulares. O caso de Valente. Isso aqui é interessante. Ele lamenta por alguém que deixou a igreja, pelo que eu entendi. É isso. É isso, né? Estou muito triste a respeito de Valente, que por algum tempo foi presbítero entre vós, por ele ter ignorado dessa maneira o cargo que lhe foi dado. Sede, portanto, moderados também vós a esse respeito, e não os considereis como inimigos, mas chamai-os de volta como membros sofredores e desgarrados, para que salveis todo o vosso corpo. Engraçado, ele se refere a um ex-membro como se ele fosse parte do corpo, né? Então, é isso, ele lamenta para um cara aleatório aí que largou a igreja. Pelo que eu entendi, é isso. É um membro leproso, né? Tipo, é um membro que tá com os problemas e tal, mas que pode voltar. Sim, e aí ele Tomara que fala, não olha, como vamos um orar, bispo. né? Tomara que ele volte. Sim, sim. Sempre com essa expectativa, né? Vamos orar por eles, né? Não vamos. Não julgueis. Mas Aham, vamos rezar por eles e tá na mão de Deus, né, cara? perfeito. Eu tô satisfeito com a carta, Aldarin. Não sei se você tem mais algo aí. Eu marquei só mais uma última coisa nesse parágrafo 12, em que ele fala: rezai por todos os santos, rezai também Eu pelos havia reis. destacado, mas eu sabia que você ia falar, então eu passei a bola. Caraca, muito bom. Só para provar, como eu destaquei. Brabo, brabo. Rezai por todos os santos, rezai também pelos reis, autoridades e príncipes, pelos que vos perseguem e vos odeiam, pelos inimigos da cruz. Então, ele está batendo neles, falando, não sei quem é anticristo, não sei quem é filho do demônio, não sei quem é não sei quem, não sei quem. Ele está falando isso? Ok, mas aí vamos rezar por essas pessoas, né? Porque elas têm esperança de salvação. Basicamente isso.
Perfeito. E assim terminamos a segunda carta aos Filipenses, que, vamos falar a verdade, é a carta, né? Porque a primeira é só um, olha, segue o anexo aí. Sim. Mas É, ainda tem o texto opa, sobre o martírio de é, São Policarpo. Bispo de Esmirna. E aqui, né, a gente já falou um pouco da autoria do texto, vamos tocar o pau, né? Uhum, Audrey, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Vamos pelo uhum. começo, obviamente, né? Então, ele dirige, o autor fala assim: a igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeiras em todos os lugares. É interessante notar como agora a palavra igreja já começa a se casar, né, com o termo católico, né? Então a Igreja Católica, né? Então Foi até aquilo isso que eu te daqui em falei diante esses dias. é, Agora a igreja já tem claramente o nome e sobrenome, né? Santa e Igreja Católica. Já é um nome é, mais completinho. sim, fincada em Roma, né? Por uma série de razões que a Já foram patrística mencionados. já começa Você falou alguma coisa? Não, já falamos, né, Ah, dessas. sim, sim. É, e aí ele abre o item 1 ali, né? Irmãos, nós vos escrevemos a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo. Então aqui é um texto, assim, que fala dos mártires, mas ele é um texto vocacionado a homenagear Policarpo, como um símbolo central dos mártires. Porque realmente é Sim, pesado, né? A história do Policarpo é muito pesada, muito linda, muito, muito mas linda. eu sofri lendo isso aqui. Eu falei, caramba, meu, eu sou um bosta mesmo. Sim, realmente é impossível não se sentir um bosta lendo A história de gente pessoas reclama de boca infinitamente cheia, melhores do né? que a gente. A gente reclama, Ai, que porra, boca medo da cheia de santo. China. Olha o que o cara passou aqui, né? Pois é. E aí, deixa eu Uhum. mais chegar aqui para não ficar tão feio. O Aldrin, ele faz live comendo azeitona, né? Daí ele fica mastigando, Não é tal. azeitona, é castanha com uva passa. Tá Eu bonzão. não gosto de uva passa. Caraca, Detesto. caraca. Enfim. Pois é. Ai, vamos lá, pessoal, vamos terminar esse negócio. Última parte, se Deus quiser, agora da live patrística, esperando o Aldrin voltar. Eu confesso que eu fiquei bem bravo agora com a internet. Impressionante como a gente fica na mão com essas coisas. Aí, o Aldrin voltou. Vamos que vamos. É, Fala, Mariana, de novo. Agora sim. Fala, Aldrin. Pô, tá Ficou liso de tranquilão. novo. Agora tá Beleza, perfeito. beleza. Eu acho que na edição eu vou dar um jeito. Vai cortando aí. Eu esbravejei aqui agora. Fico muito Não, bravo. eu tenho certeza. Eu tenho É, certeza. e aí? Onde a gente estava? Eu engasguei com Esperando o Wi-Fi da garganta do Aldrin voltar? Até tirei o gorro, a Mariana Não, coloca o gorro de percebeu. novo aí, para expressar a alegria de estar aqui presente. Bom, Peraí. o ponto que eu estava mencionando quando a coisa caiu foi o de que, Agora no estilo, então, né? sim, bom, Pronto. o ponto no qual eu estava tocando antes da live cair 500 vezes Ai, foi o seguinte, né? O autor falando de Policarpo. De fato, como o Senhor, ele esperou ser libertado para que também nós nos tornássemos para... Eita, cara, eu li isso errado 2 vezes. Para que também nós nos tornássemos seus imitadores. Então aí a gente já tem a ideia de um santo, né, de um homem que não é Deus, o qual a gente pode imitar, né? Os santos são um caminho válido para a gente imitar a Cristo, né? É aquilo que tu falou antes. É sempre imitar Cristo, mas a gente pode imitar Cristo através dos santos, né? Que os santos eles têm esse diferencial de que eles são humanos e que, bom, a gente consegue olhar para as dificuldades que eles tiveram e usar isso para tentar entender as nossas próprias dificuldades e ver como superá-las, né? Então, e aí aqui a gente já vê isso presente, né? perfeitamente. Uma vez a gente até traçou um raciocínio assim, olha, todo relativo é relativo só em relação ao absoluto, né? Então,
talvez seja lícito afirmar que a santidade é relativa em relação a Jesus, né? Então, a gente Uhum. pede oração, faz oração aos santos, mas na medida em que eles têm um contato privilegiado com Jesus, já que Perfeito, em vida seguiram-no pelo exemplo, pela atitude, né? É a humanidade em Cristo. perfeito. É isso aí. No finalzinho desse parágrafo ainda, ele escreve o seguinte: é próprio do amor verdadeiro e firme querer salvar não só a si mesmo, mas também a todos os irmãos. Né? Eu achei isso lindo. Acho que essa frase fala por si, né? Mas Não é eu. egoístico, né? Uhum. O cara É que assim, ama. você ama tanto que você quer evangelizar, né? Sim, você ama tanto Jesus Cristo que você quer que ele se manifeste no mundo, não necessariamente só através de você, mas através dos outros também, né? É. Tipo Se assim, pelo você amor de Deus, amasse, cara, siga isso. se você quisesse que Jesus Cristo e as virtudes se manifestassem só através de você, você amaria a si mesmo, não as virtudes, não a santidade. Mas se a Uhum, santidade se manifesta através de outro, você fica feliz também, porque você é uma santidade, não você mesmo. Né? Então, se Deus se manifesta através de outra pessoa, você também fica feliz. uhum. Perfeito. No item 2 eu destaquei um longo trecho, né? Manda ver. Felizes e generosos todos os mártires que surgem segundo a vontade de Deus. Então é meio que um plano, né? É, Aí ele faz uma pergunta: quem não admiraria a generosidade deles, a perseverança e o amor ao Senhor? Realmente, é uma pergunta com uma resposta só, né? Aqui é o que eu falei no Whats hoje, ó. Literalmente, né? Dilacerados pelos flagelos a ponto de se ver a constituição do corpo até as veias e artérias. Permaneciam firmes enquanto os presentes choravam de compaixão. A sua coragem chegou a tal, desculpe, a sua coragem chegou a tal ponto que nenhum deles disse uma palavra ou emitiu um gemido. Meio que era um gesto de bravura tão forte, mas tão forte, que eles, não, pode vir, tô Sim, dentro. Daqui a pouco é o meu parto, né? Como sim, disse Inácio de Antioquia. Pode perfeito. me jogar ali onde vocês fazem carne moída, né? Não, não tem Sim, problema, eu não tô nem aí para isso. Vou morrer feliz. sim. E como é que a gente adquire essa postura? Através do jejum, através do desprendimento gradual das coisas, né? Para quando chegar Ah, interessante. no momento de virar carne, né? De virar porra nenhuma, a gente Ó, ter essa resistência. Pô. entendi. O jejum também seria uma palavra ruim aqui, mas enfim, um treinamento, É, uma, é uma tipo isso. disciplina. É um exercício de se desprender da terra, né? Das coisas que Entendi. prendem a gente tanto, né? E prendem a gente tanto que, inclusive, é difícil fazer jejum, né? É difícil fazer o jejum exatamente porque a gente é muito apegado a essas paradas. Então, a gente precisa se desapegar, porque por mais que a gente talvez não vá ser martirizado como foi Policarpo, né? Do jeito que ele foi, a gente vai morrer. E é o Uhum. momento do parto, como tu falou, né? É o momento em que a gente precisa estar preparado para receber Jesus Cristo, para encontrar com Ele. Então, a gente precisa Perfeito, exercitar o quanto antes, né? perfeito. Depois bom, aí provavelmente você destacou alguma coisa, eu destaco só no item 5, então. Então, o que Tá, tiver então. entre 2, 3 e 4, manda brasa, Aldrin. E acho que a gente, no dia 5 no ponto 5 a gente colocou a mesma coisa, mas vamos ver. No segundo ponto ainda eu coloquei, com os olhos do coração olhavam os bens reservados à perseverança, né? Falando dos mártires. Então, então isso, né? É você voltar teu olhar para outra coisa, para o que está além das coisas que você está vendo normalmente. E com os olhos do teu coração, porque tu está vendo o mundo, tu está vendo você sendo comido e tal. Mas com os olhos do mundo você vê aquilo que está para além do mundo. Né? Essa que é a graça da parada. E é isso que a gente tem que tentar fazer. E é isso que o jejum nos leva a tentar fazer. E aí no ponto 3 eu destaquei o seguinte, ele fala de quem aqui? Ele está falando do Policarpo ainda? Porque ele fala de vários mártires aqui, meio que misturando, né? Ah, não, no caso aqui é Policarpo mesmo. Ele fala. Não é Policarpo. É outro cara. Mas ele fala o seguinte: a tição da fera a chamava sobre si, desejando estar o quanto antes livre desta vida injusta e iníqua. Né? Então,
Então tinha um Marte que estava ali jogado na arena com os leões, com as feras. Germânico. É quem ele... Germânico. Perfeito. Acho que eu li Germânico e pensei que fosse uma nacionalidade, acabei não identificando o que era o nome do cara. Mas é isso, então, Germânico. Então, um Marte também. E ele estava ali na arena e ele queria se ver logo longe do mundo da carne e ir logo para perto de Jesus Cristo. Então ele ficou a ação das feras. Ó, vem me comer aqui, ó, que delícia, não sei o quê. Então ele tentou adiantar a parada, né? Tamanho desejo que ele tinha por aquilo que era espiritual. E aí, número 4, eu acho que... Fala aí. Não, fala aí. Não, o que me lembra é Inácio de Antioquia, quando ele disse ali ao pessoal romano, né? Ó, não tenta me salvar, não. Deixa o pau quebrar. Eu quero morrer. Exato. E aí, curiosamente, quando a gente estava falando disso daí, você comentou aquilo, não seria isso um tipo de suicídio? E aí, no item 4, ele menciona o que seria o suicídio. Eu achei estranho até você não ter marcado isso. Que ele fala de um tal de Quinto. E fala que ele ficou apavorado à vista das feras. Só que isso foi na hora, né? Quando ele chegou diante das feras, ele ficou apavorado. Só que antes, olha que curioso, era ele quem havia forçado a si mesmo e aos outros a comparecerem ao tribunal. Então, ele não foi, digamos assim, perseguido, não foram atrás dele e o buscaram. Ele foi lá e falou, olha aqui, eu sou cristão, venha me prender, venha me matar. Né? Foi o que ele fez. E aí o procônsul, através de muita insistência, conseguiu persuadi-lo a jurar e sacrificar. Então, e ele fala aqui, né? Por isso, irmãos, não louvamos aqueles que se apresentam espontaneamente, pois não é isso que o Evangelho nos ensina. Tem que ter o chamado. Sim, exatamente. Esse cara foi lá e falou, olha, me pega, tá ligado? Mas no caso dos outros, não. Né? O Inácio, ele tava falando para os outros não ajudarem, mas é porque provavelmente ele já tinha um pego, ele já estava preso, e talvez os outros tentarem ajudar não ia adiantar para nada, para falar a verdade, né? Ele já estava preso e tudo mais, né? Então é muito coisa da circunstância. Não vou eu, por exemplo, sair daqui, agora eu tô aqui na live, vou desligar a live, eu vou pegar um avião e ir lá para a Coreia do Norte e virar pro Kim Jong-un, aqui, eu sou cristão, me mata aí, por favor. Não é isso que o Evangelho pede. E aí ele fala que o cara que fez isso, bem no momento de morrer, ele voltou atrás. Né? Ele fala que quando o procônsul pediu para ele jurar por César, pediu para ele jurar devoção a César e abandonar Cristo, ele abandonou. Então... Cagou. Então ele não tinha era essa de verdade. chance de ficar na dele e, enfim, arrumou um Sim, problema aí sério. quando chegou no momento final, ele acabou nem sendo martirizado, porque ele voltou atrás, ele ficou com medinho. Né? Então, sabe, só deu coisa errada para esse cara. Aí fica um exemplo negativo muito bom pra gente. E aí, lê aí do parágrafo 5º que tu falou. Não, eu destaquei de modo a formar uma nova frase ali dentro. Ó. Policarpo quis permanecer na cidade. A maioria o persuadiu a se afastar. Então ele se refugiou numa propriedade pequena, não longe da cidade. Noite e dia, ele não fazia senão rezar por todos e por todas as igrejas do mundo, como era seu costume. Rezando, ele teve uma visão. Voltando-se para os seus companheiros, disse, devo ser queimado vivo! Exclamação. Persistiam em procurá-lo. Desculpa, aí já é 86, mas enfim. Persistiam em procurá-lo, continua, não marquei nada. Prenderam 2 pequenos escravos e um deles torturado confessou. Depois é a parte que foram buscá-lo, né? Ele estava num imóvel, dormindo, eu acho, numa sexta à noite, né? Guardas e cavaleiros, chegando pela noite, encontraram-o deitado num pequeno quarto do piso superior. Então, segundo andar ali, talvez. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, então ele ainda tinha chance, mas ali ele já se tocou que não adianta mais, né? Ele diz, não quis, e disse, seja feita a vontade de Deus. Ficaram espantados com a sua calma. Ele imediatamente mandou que eles dessem de comer e beber à vontade. Então ele tratou bem os guardas ali, né? Ele, come aí, janta aí, vocês são de casa, rapaziada. Não tem cerimônia, vai entrando, né? Eu sei que vocês vão me matar. E pediu que ele concedesse, e talvez por isso eles atenderam, né? O pedido, ó. E pediu que lhe concedesse 1 hora para rezar tranquilamente. Aí os guardas pensaram, eu tô com fome, eu vou deixar esse cara orando aí e vou jantar, né? E lhe concederam. Então ele de pé começou a rezar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Então houve uma certa deferência, talvez, ali dos próprios guardas. Os que o ouviam ficaram espantados, né? Ficaram, cacete, esse cara é realmente brabo, né? E muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Perfeito. Acho que isso resume bem, né, a passagem. Os grifos, maravilha, né? Enxugando tudo é isso.
Parágrafo 8, você notou Eu alguma coisa destaquei interessante? assim: quando por fim terminou de rezar, lembrou-se de toda a Igreja Católica. Em resumo, Espalhada né? por toda a Terra. Uhum, Aham. é isso. É interessante ver como ele já, Ele tá resignado, né? como ele já rezava pelas pessoas, né? Então aí a coisa da intercessão de novo, né? O cara realmente sabia que o fato dele estar ali se dedicando àquelas pessoas diante de Deus ia servir para alguma coisa na salvação delas, né? É Sim. bem legal. E ele, E enquanto aí, isso, ele já forma um exemplo, né? sim, perfeito. Então que o pessoal lá ficou admirado e, É. bom, talvez até alguém tenha Teve se gente que quis convertido voltar depois, né? atrás. Exato. Pois é. A gente não Formando sabe. o corpo de Cristo. É assim mesmo. Perfeito. E aí, no item 9, eu destaquei logo o começo. Quando o Policarpo entrou no estádio, né, eu já imagino tipo Coliseu, assim, sabe? Uhum. Veio do céu uma voz dizendo: Sê Capaz de ter forte. sido ali mesmo, né? Porque Roma, né? Talvez, né? Roma, é. Sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Talvez uma revelação aqui. Não, não é uma revelação, mas enfim, né? Seria um sinal. Aí eu já pulo para o item 12, então fica à vontade aí, Aldrin, Não, daqui tudo até bem. 12. Porque essa parte é interessante, que vai narrando realmente a parte O que do martírio aconteceu, dele. Aí ele. Aí o procônsul tá ali tentando convencer. Ele fala, pô, pensa na tua idade, tá velho pra caramba e tal. Só jura por César, diz que César é brabo, que Jesus Cristo é merda e, pô, vamos nessa. E aí ele fala que não e tal, e aí a multidão fica falando. E aí tem uma hora que ele parece que cede, né? Porque ele fala o seguinte: o procônsul fala, jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e dize, abaixo aos ateus. Abaixo aos ateus. Ateus aí é no sentido de que não segue a religião de César, né? Não é ateu no sentido absoluto. Mas aí o Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio, fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: abaixo aos ateus. Então parece que dá a impressão de que ele cedeu. Só que ele estava falando dos ateus de verdade, né? Aqueles que não aceitam Cristo. E Exato. aí o chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. E aí Policarpo respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez mal algum. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou tantas vezes, né? Uhum. Então, é lindo isso, né? Jesus Cristo nunca fez Sim. nada contra ele, ele com essa simplicidade, né, simplesmente fala: "Não, não posso trair Jesus Cristo". E aí, seguindo, né? E aí o cara continuava a insistir, né? E aí Policarpo falou: "Se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem eu sou, escuta claramente. Eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, né, se queres entender o que é ser cristão, concede-me um dia e escuta". Então, o cara já estava se oferecendo ali, ó, você quer ser convertido? Você quer ver como é que a coisa funciona de verdade? E, e aí o procônsul respondeu, convence o povo. E aí Policarpo replicou, a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, né, então você é digno de ouvir e de aprender sobre o cristianismo. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. Diante deles. Então, o que eu percebi aí, né? Diante da multidão, a gente já tangenciou esse tema várias vezes, né? Diante da multidão, parece que não vale a pena ficar argumentando, né? Você falou uma vez, você Vale. citou o Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é burra, né? Porque quem Uhum. pensa pela unanimidade não precisa pensar. Então não dá para você convencer a multidão, né? Eu posso convencer aquele homem individual. Mesmo que seja o procônsul, o brabo e tal, eu posso convencer esse cara. Eu não posso convencer a multidão. Até porque a multidão em si não existe. Tá todo mundo ali tão dominado pelos sentimentos e tal. Então, e aí a gente vê que a conversão, né, e o ensino também, mas aqui em termos religiosos a conversão, ela se dá nesse nível particular, né, nesse contato de uma alma com a outra, de uma pessoa para outra, numa conversa. E, e não assim, né, tipo, para a multidão, eu vou falar aqui. A multidão estava toda com raiva, ninguém ia querer discutir nem nada. Então, você em privado, você conversa com aquela pessoa, né? A gente já falou disso outra vez, a correção em privado e não a correção na frente de muitas pessoas. Né? Quando você está com a pessoa ali, você vai lá, troca aquela ideia, explica por que está errado, coloca os seus motivos.
E é isso, e ninguém viu e a pessoa melhorou, talvez, ou enfim, talvez tenha melhorado e ninguém ficou sabendo que você fez alguma coisa. Né? E eu vi esse espírito refletido aqui, né? Eu achei isso bem interessante. Aí tu falou que tu marcou coisa na 12, né? Aí que na 11 eu marquei o seguinte. Porque na parte 11 o pessoal fala, né? Ah, vou te queimar com fogo, então, né? Queimar, óbvio que é com fogo, mas... que ele fala, né? Ah, eu vou te jogar pras feras. Aí ele fala, ah, não, feras é de boa e tal. Aí ele fala, ah, eu vou te queimar com fogo, então. Aí ele fala, Policarpo respondeu, tu me ameaças com fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga. Por que tu ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios, né? Então, de novo, com aquele olhar depois da morte, né? Se for para mim queimar com esse foguinho aqui que vai passar daqui a pouco, eu vou ficar um tempinho sofrendo, mas a princípio é de boa. Ok, eu não tenho problema com sofrer com isso. Porque vai ser muito pior se eu me negar a sofrer disso, que vai ser eu sofrendo no fogo eterno do inferno, né? Se eu me negar a morrer por Cristo. Então, essa coisa do fogo representa bem, né? Porque o inferno é um lugar de fogo e tal. Então, você tem esse fogo que passa, que é o fogo do sofrimento, da tortura daqui do mundo, e você tem o fogo eterno. Você pode escolher entre os dois. E o fogo passageiro me parece uma opção muito melhor, né? É isso. Perfeitamente. Ótimo. Aham. Aí no item 12, eu já vou direto, né? Ele permanecia, diante de tudo isso que você narrou aí pra gente, ele, né, Policarpo, permanecia cheio de força e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Então, mesmo Imagina o cara assim, sorrindo, cara, nessa hora. tipo assim, o cara tá condenado ali, né? E olha só, devia cumprir-se a visão que lhe fora mostrada. Devo ser queimado vivo. A multidão então começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. Erguendo os olhos, item 14. Erguendo os olhos ao céu, eu estou tentando resumir, tá, Aldrin? Não, tranquilo, Diz. tranquilo. Aí a frase, obviamente, tudo entre aspas eu acabei destacando, eu vou deixar para você para não ficar enjoativo. Lê tudo o que ele falou então quando ele olhou aos céus. Pode Não, ser? fala tu aí, pô. Eu acabei de Ah, falar então pra caramba. beleza. Fala aí. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, já assim, cercado de madeira ali que ia pegar fogo, que ia queimar a carne dele, né? Uhum. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito, o que mostra aí a Trindade, né? Agora e Uhum. pelos séculos futuros. Amém. Quando ele ergueu o Amém. seu amém, os homens da Peraí, pira rapidinho, rapidinho, acenderam rapidinho, o rapidinho, fogo. rapidinho. Ah, tá, não, Não, pode acender o era fogo. só resumir. E aí, quando ele Ah, não, terminou tudo a bem. oração, É digamos, que. fogo. É porque. Não, aqui agora eu entendi o que você ia ler, né? Você ia ler o 14, que eu marquei algumas coisinhas antes disso. Mas aí fica como curiosidade, né? Que quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo ele se despiu, desamarrou o cinto e ele mesmo tirou o calçado, né? Então ele foi lá e ele mesmo que tirou a roupa, falou: ah, vai, me coloca aqui. Taca-lhe E pau. aí, sim, aí ele comenta aqui, bem interessante, e acho que aí já está falando um pouco da questão das relíquias e tal. Ele comenta o seguinte: mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade. E aí ele fala que os servos eles queriam sempre ser os primeiros a encostar nele na hora de ajudar a fazer as coisas, né? Então o pessoal realmente queria tocar no santo, né? E não tem nada de idólatra nisso, né? Vamos combinar. Essas acusações de idolatria por causa desse tipo de coisa são bobagem. Mas aí as pessoas realmente queriam tocar então em São Policarpo, né? E, e aí ele fala que vai. Ele comenta aqui que o pessoal lá ia tentar pregar
o Policarpo, né? Ia tentar prender o Policarpo para ele não fugir, não se debater, não sair do fogo. Mas aí, logo antes dele falar isso daí que você leu agora, que são as últimas palavras dele, ele comenta que aquele que me deu força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então, ele antes de ser queimado, ele prevê o que vai acontecer agora, né? Que é o que acontece agora logo depois do que você acabou de ler. Quer comentar aí logo depois ou eu Não, continuo? Tá. todas as curiosidades são interessantes, né? Então, ele fez essa oração e aí os homens ali acenderam fogo. Eu só destacaria o papel dos judeus aqui, né? Que, assim, foram bem cruéis nessa altura do campeonato. Eu não sei se isso resume a postura dos judeus nessa época romana aí, mas É mostra difícil também que saber. o judeu não era, pelo menos naquele contexto, né? Havia um povo judeu que não era tão calmo, assim, né? Para não dizer outra palavra. Pois é. Depois eu vou E aí, direto para o item 19, então você fica à então, vontade de 15 e beleza. 19. Bom, então quando ele acabou a oração que o Marcelo leu agora, com muita maestria pra gente, né? Eles acenderam o fogo. E quando eles acenderam o fogo fez uma espécie de abóboda, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do Marte. Então, o santo estava ali e o fogo, ao invés de simplesmente subir e queimar, envolveu o corpo e fez meio que uma bolha em volta dele, né? O Uhum. fogo não queimou Policarpo. E aí nós sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. Essa questão dos aromas aparece bastante na vida dos santos. Eu não sei dar exemplo, É, mas é isso. ah, Chagas, né? Não tem uma. Qual é que é o nome dela? Chaga é a ferida, né, no corpo. Não, sim, Essa mas coisa do tem uma cheiro santa que as chagas tinham um cheiro muito agradável. Sim, ai, é Santa Teresa de Ávila, é Santa Teresa alguma coisa. Santa Eu acho Teresa do que Menino é. Jesus. Mas é algo tipo Mas isso, é é um cheiro interessante de como rosa, isso. né? Eu Eu acho. acho também que Pio, o Padre Pio, que ele tinha as feridas na mão. Não sei se tinha um bom cheiro. Santa Rita, Mariana falou ali. Santa Rita de Cássia, né? Tinha os estigmas e tal. Então, aí a gente já vê, desde essa época, já havia esse tipo de coisa, né? O santo, ele exala um cheiro diferente. O santo, ele tem esses dons, né? Essas coisas que são sobrenaturais. Perfeito. E aí ele fala aqui, né, no item 16. Por fim, vendo que o fogo não poderia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. E aí eles foram lá, o corpo não ia ser carbonizado, não ia, estavam vendo que não ia adiantar nada. E aí chegou o carrasco lá, enfiou o negócio em São Policarpo. E aí, feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. E aí, depois disso, enfim, aí ele morreu realmente. E aí o pessoal lá tentou impedir os cristãos de levarem o corpo, né? Procurou impedir-nos de levar o corpo, embora muitos de nós o desejassem fazer e possuir sua carne santa. Então, o santo, ele é santo e a carne dele, os objetos dele são santos. Né? Daí a questão das relíquias que até hoje tem na igreja, né? Tem pedaço de manto de santo, não sei o quê, né? Tem várias coisas desse tipo. E é engraçado a incorruptibilidade do corpo, né? Mesmo diante do fogo. Uhum, perfeito. E aí é basicamente isso. E aí ele comenta aqui que alguém, né, argumentando para que eles não pegassem o corpo, falou o seguinte: tava falando, não entrega para eles, para que não aconteça que eles, abandonando o crucificado, passem a cultuar esse aí. Então eles estavam com medo de que através do culto do santo fosse abandonado o culto a Deus. Só que Olha aí, né? Olha qual é o sentido correto da santidade entre os católicos. sim, perfeito. Ó, E aí cuidado para não confundir isso aí com Deus. sim. Não, mas aí um cara estava usando isso de argumento para não dar a carne santa do cara para os cristãos. Era um cara que não queria que o corpo fosse recebido. E aí o autor da obra aqui, ele contra-argumenta, né? Ele fala que nós prestaríamos culto ao santo, sim. Só que nós o adoramos porque ele é o Filho de Deus. Não, calma aí. Perfeito. Nós prestamos culto a Jesus Cristo porque ele é Filho de Deus. Quanto aos mártires, inclusive de São Policarpo, nós os amamos
justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com seu rei e mestre. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Então, desde já, muito Talvez claro aqui, né? a melhor explicação até aqui na patrística do sentido de santidade e do sentido que nós, católicos, temos diante dos santos, né? Sim, O perfeito. suprassumo. Muito, É porra, isso. muito bem explicado isso aqui. Muito Mais bem claro explicado. impossível. É. Sim, e é muito antigo, né? Muito lindo ver como um cara que conviveu com os apóstolos, o pessoal já estava fazendo isso, né? Então isso não é prática nova, não é prática pagã nem nada. Isso aí tá, assim, no cerne da igreja. E aí, para o item 18, antes de passar então a palavra para você, Não? ele Manda comenta que bala. mais tarde nós pudemos realmente recolher seus ossos. Seus ossos, esses que eram mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocarmos em lugar conveniente. E aí, quando for possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunirmos. Né? Então, reunir os ossos do santo, né? Aquelas partes do corpo que sobraram, depositar em um lugar apropriado e ali a gente prestar um tipo de culto. Né? Aquele lugar vai se tornar um lugar sagrado porque tem os restos mortais do santo. Então, aí, nesse momento, completa-se completamente o processo aí, né, É, da explicação de como a gente trata os santos é. dentro E aí, do cristianismo. falando em memória dele, né, e daqueles que morreram por Cristo também, 1900, 1800 anos depois, aqui estamos, né, falando justamente desse episódio. Perfeito. É. E tem 19 contigo. Não, e aí ele começa um desfecho aqui, né? Essa é a história do bem-aventurado Policarpo, que foi, juntamente com os irmãos de Filadélfia, o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. E é isso, Aldrin. Aí, provavelmente, alguma coisa aí você destacou depois, porque eu parei aqui, né? Eu não destaquei nada dos apêndices. Tranquilo. Para fechar aqui então, ele comenta que até os próprios pagãos falaram dele por toda parte. Eles Uhum. dizem que ele é um cara cujo martírio, segundo o Evangelho de Cristo, todos desejam imitar. Então, de novo, imitar o santo e, mediante o santo, imitar a Deus, a Jesus Cristo. E aqui no item 21, ele comenta aqui, 21? ele comenta algo bem interessante, que São Policarpo, ele foi preso, né? Foi preso por Herodes, sob o pontificado de Filipe de Tralha. Aqui pontificado não é no sentido religioso, né? Um cara... Enfim, era o cara da religião civil ou qualquer coisa assim, pelo que eu entendi. E do proconsulado de Estácio Quadranto. Né? Então, ele foi perseguido, foi preso, sob essas autoridades. Mas sob o reino eterno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem essas autoridades aqui na Terra que mandaram prender, só que existe o reino de Cristo que é muito maior do que a autoridade desses carinhas. É aquilo que E o Wegelin fala, né? Que é na cristandade que o Estado laico se mostra possível, né? É meio que assim, olha, nunca vi esse essa reino frase, mas imanente aí de interessante. vocês não importa muito. Você desprega a verdadeira autoridade do que é aquele marchar dos judeus lá com Moisés, com Abraão e tal. Ele começa a se despregar da autoridade terrana, digamos assim. Né? E você começa a conceber uma separação das autoridades. Né? Então, por isso que o cristão não tem problema nenhum com o Estado laico, pelo menos em tese. Uhum. E a última coisa que eu marquei foi só o apêndice ao manuscrito de Moscou, que ele comentou algumas coisas de Santo Irineu, que vão ser informações que vão ficar registradas aqui para a gente usar mais para frente. Ele fala que de Irineu nós temos dele muitos numerosos escritos muito belos e ortodoxos, que ele refutou vigorosamente todas as heresias e nos transmitiu a regra eclesiástica e católica, tal como havia recebido do santo. Que Irineu foi discípulo de São Policarpo. A gente vai falar disso daqui a alguns episódios. No quarto livro, né? É verdade. E ele fala aqui, né, que Que eu Marcião, né, não chegou o meu ainda. que foi um dos hereges que foram combatidos, aí São Policarpo teve contato com eles, né, e aí esse Marcião virou para Policarpo e falou: reconhece-nos, Policarpo, né, então diga quem nós somos. E aí Policarpo respondeu a Marcião: eu reconheço o primogênito de Satanás. Então, voltando aí ao primogênito de Satanás, que é o herege que provavelmente negava a divindade de Cristo, enfim. Talvez o Irineu fale mais disso.
Mas fica a curiosidade aí, pesquisem pelos marcionitas. Eu vou pesquisar depois, esqueci de fazer isso antes. Mas, enfim, sobre São Policarpo de Esmirna foi isso. É isso aí. Bom, avisos, né? Tradição no final da missa, antes da bênção final. A gente vai fazer a semana patrística já a partir da segunda-feira, né? A gente vai adiantar aquele projeto. Inclusive, eu vou deletar o post que eu anunciei anteriormente. Uma nota interessante aqui, a partir da introdução de Hermas ali, né? A gente chega na página 161 do primeiro volume da patrística, né? Então já é seguro afirmar que a gente está praticamente na metade, né, do volume 1, né? Cerca de uma média aí de 2 horas por live, o que está fantástico, né? Porra, são já o quê? 8 horas de conteúdo. Estou muito feliz com isso. E aí a gente vai para a oração final, a não sei que você queira trazer alguma mensagem também, Aldrin. Não. Antes da oração final, só comentar então, complementando o que você falou, pro próximo encontro nosso, que vai ser na segunda-feira, né? A gente vai ler a introdução do Hermas e todas as visões. Todas Hermas as visões. Visões. Bate com aquilo. Beleza. 30 páginas. 30 páginas, tranquilo, pro fim de semana. Perfeito. Bom, vamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que, através do exemplo de todos esses santos, que nós possamos ser cada vez melhores, né? Que possamos sempre exercitar a ordem, né? Como o Clemente enfatizava muito bem, possamos sempre manter-nos submissos aos bispos, como o Inácio colocou aí ao longo das cartas de uma maneira impecável, e que nós possamos, na eventual aparição de uma possibilidade de martírio, aceitar, assim como o Inácio fez e como o Policarpo fez também, né? De um jeito muito bonito, e que nós possamos não ser como Quinto, eu acho que é Quinto, né? Que é o cara que se entregou, é que nós possamos não nos entregar e esperar que Deus efetivamente nos chame para o martírio, se for o caso de nós sermos efetivamente chamados para isso. Então, que com base nisso a gente consiga sempre ampliar nosso amor a Deus, com base em tudo isso que a gente aprendeu nesse encontro e em todos os outros que se passaram. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma missão cumprida. Só mais 11 anos, 11 meses e alguns dias. Hoje foi sofrido, né? Tanto problema que deu, mas foi ótimo. 3 vídeos, eu acho que hoje vai dar 1 hora. 2 horas mais ou menos. Sim. E que É isso o aí. Espírito de Natal esteja conosco, Feliz Natal pessoal. a todos. Não sei se é tarde, mas Feliz Natal. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.